441. Convidado. Leilin se escondeu dentro da Torre Magus após sua conclusão. Isso porque a concentração de partículas elementares aqui superava em muito a do lado de fora, permitindo que sua força espiritual crescesse muito. Além disso, havia muitos experimentos de alto nível que só poderiam ser feitos na Torre Magus. Muitas de suas teorias anteriores poderiam finalmente ser postas à prova. Mais importante, a Torre Magus poderia bloquear a sondagem de magia de alto escalão, transformando-se em um local indescritível que poderia esconder os muitos segredos de Leilin. Com esses fatores entrando em jogo, era natural que Leilin quase nunca saísse da torre e negligenciasse o sono e a comida para se concentrar em sua prática de meditação e pesquisa. Muitos resultados de alto nível foram atualizados com a ajuda do AI-Chip, que aumentou as próprias reservas de conhecimento de Leilin. Na gigantesca biblioteca, Snoopy estava tentando seu melhor para acorrentar um livro cor de cobre histérico e gritante que tinha páginas cheias de presas e o colocou adequadamente em uma estante feita de pinho preto. A biblioteca de um Magus era naturalmente extremamente enriquecedora, e representava o acúmulo de conhecimento de seu dono. Embora Leilin tivesse o AI-Chip, ele já havia coletado muitos livros da Costa Sul e da Twilight's Zone. Os livros eram tão abundantes que todo o espaço estava praticamente ocupado. Agora, eles teriam que arrumar os livros e separá-los de acordo com os seus diferentes gêneros. Fora isso, o continente central também era vasto. Seu conhecimento acumulado era ainda mais chocante. Leilin sempre comprou ativamente livros relacionados à magia e um fluxo constante de tais livros foi enviado para a Torre Magus, o que enriqueceu ainda mais sua coleção. Seu aprendiz Snoopy foi enviado aqui para resolver e gerenciar a conservação dos livros. Mesmo que fosse difícil, ele apreciou esta oportunidade. Sem falar na concentração sufocantemente alta de partículas de energia na torre, a chance de ler tantos livros livremente o deixou tão feliz que poderia morrer. Mesmo que ele tivesse a cabeça enterrada em livros dia após dia, ele teria coberto apenas uma parte insignificante da coleção de Leilin. Só agora ele percebeu a profundidade do conhecimento de seu mentor. Apenas o terrível acúmulo de informações foi o suficiente para ele admirar Leilin. Neste momento, em uma sala dentro da biblioteca, Leilin estava sentado diante de uma mesa de estudo gigante, pena na mão, enquanto escrevia na velocidade da luz. A cada segundo, dezenas de caracteres eram anotados, um após o outro. Sua velocidade surpreendente, bem como a coordenação de feitiços, permitiram que Leilin realizasse um milagre impensável em sua vida anterior. Uma luz azul brilhava em seus olhos enquanto fileiras de palavras apareciam incessantemente. Na verdade, ele estava tentando replicar todas as informações que o AI-Chip havia registrado. Tudo feito. Leilin olhou para os documentos bagunçados, mas aparentemente organizados em sua mesa, e seu rosto revelou uma expressão satisfeita. Todos os dados experimentais da horta ecológica foram replicados. Quanto a estes, dentro do castelo de areia movediça, os maiores ganhos de Leilin foram o que ele se apropriou dos abutres de sangue. No entanto, ele também encontrou grandes quantidades de dados diversos no laboratório. Devido à falta de informações básicas e do modelo do receptor, os dados não puderam ser replicados. Mas os outros ganhos posteriores permitiram que Leilin visse um vislumbre de esperança. Na bolsa espacial, do Magus bárbaro de pele verde que Leilin salvou de uma maldição, Leilin encontrou alguns dados e notas de pesquisa com falhas. Pelo que parece, as forças no círculo externo também obtiveram alguns dados de suas explorações. Mesmo que a outra parte não tenha conseguido analisar nenhuma informação, a capacidade dedutiva de Leilin era muito forte com o suporte do AI-Chip. Ele percebeu, instantaneamente as conexões entre os dados e as informações experimentais que havia coletado. Se ele não estava errado, o diário rasgado e esfarrapado que obteve do Magus bárbaro de pele verde era o principal dado que faltava no laboratório. Mesmo que as coleções do bárbaro de pele verde não estivessem completas, desde que Leilin tivesse algum tipo de dado, embora falho, ele seria capaz de derivar as outras informações por meio de deduções e simulações. Era apenas uma questão de tempo. Após interações com Tanasa, ele melhorou ainda mais os dados principais. Com suas pesquisas, foi decifrando aos poucos os experimentos que eram feitos no gigantesco laboratório. Estudos sobre transferência e combinação de linhagens. Leilin estendeu uma parte do conteúdo decifrado e murmurou para si mesmo. A areia movediça era, sem dúvida,
uma aliança de várias organizações de feiticeiros, e suas pesquisas sobre linhagens nunca cessaram. Seus dados experimentais eram realmente mais profundos e concretos do que a pesquisa do clã Ouroboros, que permitiu que Lei Lin atingisse um nível totalmente novo. Eu tenho uma premonição de que se eu terminar de analisar os resultados experimentais adicioná-los ao sistema do meu próprio AI-chip, minha pesquisa em linhagens avançará para um estágio inimaginável, mesmo na medida em que eu possa extrair diretamente genes de linhagem de nível 1 e 2 criaturas e reuni-las em uma linhagem ancestral. A excitação brilhou nos olhos de Lei Lin. Algemas de linhagem eram as maiores dores para um Warlock. Aqueles que avançaram para o pico do que suas linhagens permitiriam e chegaram a um beco sem saída normalmente escolheriam voltar sua atenção para a pesquisa sobre modulação e combinação de linhagem. Essa também foi a principal direção da pesquisa do clã Ouroboros. Enquanto os três anciãos procuravam o mundo do purgatório, eles também estavam tentando fabricar uma linhagem ainda mais forte, construindo sobre as fundações da linhagem da serpente gigante Camoin e, a partir daí, quebrar seus próprios grilhões de linhagem. É claro que, até agora, os experimentos não haviam feito nenhum progresso digno de menção, sem falar nas esperanças de sucesso. Pelo que parece, nesta área, os antigos Warlocks nos superaram muito. Lei Lin suspirou enquanto segurava os dados com mais força em suas mãos. Se ele não experimentasse um avanço depois de ser promovido a Magus Estrela da Manhã, ou se sua busca pelo mundo do purgatório falhasse, talvez essa fosse sua última esperança. Gênio da Torre. Armazene bem os dados da pesquisa de linhagem, no nível 1 de confidencialidade. Lei Lin emitiu o comando. Hoje em dia, ele sentiu que valeu muito a pena construir a Torre Magus. Se ele não tivesse muito menos experimentação e armazenamento de informações, como ele esconderia um objeto tão valioso? Logo depois que Lei Lin consumiu um pouco de comida e estava prestes a iniciar a pesquisa, o gênio da torre apareceu de repente diante dele. Mestre. Uma forte radiação foi detectada a sudeste da Torre Magus, a cerca de 200 quilômetros de distância. Estima-se que seja um Magus de nível 3 ou superior. Em termos de alcance de detecção, a Magus Tower superou em muito a AI-chip. Essa também foi uma das razões pelas quais muitos magos gostavam de construir uma Torre Magus em seu território. A sensação que se tem quando se tem controle total de seu território e que nada pode escapar de seus olhos era extremamente desejável. Mais importante, eles foram capazes de proteger seus próprios interesses. Claro, em termos de precisão, a Magus Tower não poderia estar à altura do AI-chip. Atualmente, ele só podia escanear picos de energia e não podia dizer concretamente quantas pessoas havia ou mesmo seus gêneros. Lei Lin não estava muito preocupado com isso. Mesmo quando comparado a todos os outros Morningstar Magi, sua Magus Tower era uma das melhores em todo o continente central. À medida que os inimigos se aproximavam, a precisão das varreduras da Magus Tower aumentaria até que pudesse projetar uma imagem adequada. São eles. Receio ter que sair por um tempo. Lei Lin olhou para as duas silhuetas na imagem e se levantou, sentindo uma dor de cabeça chegando. Ao mesmo tempo, Keza chegou ao castelo Onyx com outra feiticeira. Kubler, que estava em um uniforme de mordomo, abaixou a cabeça. Ilustre Marquês Keza, meu mestre está conduzindo experimentos na Torre Magus. Se você puder descansar aqui um pouco, vou informá-lo imediatamente. Como um bruxo de linhagem Mancastre, sua posição no clã Ouroboros era muito baixa, e ele só podia admirar os magos de alto escalão como Keza. Se ele não fosse o vassalo de Lei Lin, ele nem teria chance de falar com ela. Não há necessidade disso. Ele já está aqui. Keza acenou com as mãos e uma sombra de longe acenou de volta. E como o senhor encontrou o tempo para me visitar aqui? Lei Lin pousou no chão, suas vestes flutuando ao vento. Ele acenou para Keza como forma de respeito e olhou para a outra feiticeira. A feiticeira tinha cabelos pretos como azeviche que esguichavam como uma cachoeira até a cintura. Este foi um efeito das partículas de energia elementar da escuridão na linhagem da serpente gigante Camoin, mas combinou muito bem com o padrão de beleza de Lei Lin. Sua pele clara, traços faciais suaves e corpo voluptuoso foram o que fez muitos homens considerá-lo inesquecível, mas o que deixou uma impressão profunda em Lei Lin foi sua personalidade selvagem e imprudente. Bem-vindo ao meu castelo também, Marquês Freya. O sorriso de Lei Lin foi um pouco forçado. Keza, no entanto,
Desconsiderou todas as expectativas da sociedade e se apresentou, dando um abraço apaixonado em Lelin. Lelin, eu não te agradeci por salvar minha vida da outra vez. Originalmente, eu queria subsidiar a construção de sua torre Magus, mas pelo que parece agora, você é muito mais rico do que eu. Ela suspirou remotamente e parecia estar com ciúmes enquanto olhava para o esplendor do Magus Torre não muito longe. Keke. Isso é apenas algumas economias de uma vida inteira de riscos. Lelin tocou o nariz e disse descaradamente. Tudo bem. Freya e eu viemos aqui hoje especificamente para te ver. Você não vai nos mostrar o lugar? Keza curvou a boca. Na frente de amigos íntimos, ela se comportava de maneira feminina e às vezes era até infantil. Claro, claro, será um prazer. Por favor. Lelin ironicamente estendeu as mãos e cruzou os braços com Keza. Convidar magos próximos para dar uma olhada na Torre dos Magos, ou mesmo para residir e realizar pesquisas lá, era algo que muitos magos usavam para fortalecer seus laços com eles. Lelin, claro, não foi uma exceção. Graças às habilidades de manipulação de seu gênio da torre, coisas que ele não queria encontrar seriam difíceis de descobrir dentro da torre, mesmo para Morningstar Magie. Portanto, não havia necessidade de temer que seus segredos fossem expostos. 442. O comércio. Lelin conduziu Keza e Freya ao redor de sua torre Magus. Keza fazia os iás para tudo, enquanto Freya era muito mais quieta, como se houvesse algo em sua mente. Ufa! Júnior. Lelin, retiro o que disse antes. Você não é apenas muito mais rico do que eu, você é muito mais rico do que o Sr. Lucien. Keza disse, satisfeita. Ela estava meio deitada no sofá da sala sem a menor preocupação com o mau funcionamento do guarda-roupa. Na minha opinião, mesmo a Torre Magus de Lucien pode não ser tão luxuosa quanto a sua, Lelin. Receio que apenas um punhado em todo o continente central seria tão chique. Sênior. Não diga essas coisas. Lelin riu, ironicamente enquanto levantava os braços em derrota. Por que você está aqui hoje? Vendo seu mentor conversando com os convidados, Snoopy serviu refrescos e rapidamente se retirou, comportando-se como um garçom que havia sido tratado com o máximo cuidado. Estamos aqui para agradecer a você, Júnior, pelo cuidado na dimensão do bolso. Inicialmente planejamos compensá-lo com recursos, mas pelo que parece, você não está com falta deles, então teremos que compensá-lo por outros meios. Keza lambeu os lábios. Que tal me deixando te fazer companhia por algumas noites? Qualquer posição funciona. Vamos falar sobre isso outra hora. Lelin riu e mudou de assunto. HMPH. Você continua chato como sempre. Keza balançou a cabeça com pesar. Pelo lado de Freya, ela está aqui para pedir um favor a você, na esperança de fazer uma troca com você. Uma troca? Lelin teve suas dúvidas e instantaneamente se lembrou do incidente anterior no pregão. Não esse tipo de comércio. Claro, se Lord Lelin estiver disposto a vender sua semente, oferecerei um preço alto. Freya riu com a mão sobre a boca. Ainda não tenho planos nesta área. Lelin disse com uma cara séria, percebendo que falar com essas mulheres era realmente muito cansativo. Como se tivesse medo de irritar Lelin e fazer com que o negócio fracassasse mais tarde. Freya foi muito obediente e não ousou provocá-lo. Na verdade, estou oferecendo um preço alto por um determinado material que você possui. Qual material? Lelin levantou a guarda em uma fração de segundo. Cristais de linhagem. Freya respirou fundo e olhou para Lelin com expectativa. Ah, isso! Um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Lelin. Os cristais de linhagem tinham o potencial de fortalecer as linhagens e até tinham o poderoso efeito de purificá-las. Embora eles não tivessem muito efeito sobre Lelin, um Warlock cuja linhagem já estava purificada ao seu limite, era um tesouro inestimável para Freya, cuja linhagem familiar mostrava sinais de degradação. Mas, como você sabia sobre eles? Embora a pergunta tenha sido feita a Freya, os olhos de Lelin estavam fixos em Keza. Sob o olhar de Lelin, Keza não pôde deixar de se sentir desconfortável, antes de se sentar e dizer com arrogância, isso mesmo. Eu disse a ela. Você ainda tem os cristais de linhagem que sobraram da época em que realizou a troca com o mentor, certo? Você não tem família, então não precisa deles com urgência. Por outro lado, Freya é uma boa amiga minha, e o preço que ela está disposta a pagar com certeza irá satisfazê-lo. Lelin coçou o queixo.
O que ele distribuiu anteriormente na escala negra era apenas uma parte de seus bens. Ele ainda tinha um estoque secreto de algumas peças em seu anel espacial. Claro, isso foi feito de propósito para Gilbert ver. Caso contrário, mesmo um humano normal suspeitaria de um aluno tão generoso. Não havia como o velho Duque Gilbert acreditar que ele não tinha um traço de egoísmo, especialmente como um magus. Felizmente, tudo correu como Leilin esperava. Embora Gilbert soubesse que Leilin tinha um esconderijo em seu anel espacial, ele não insistiu no assunto e, em vez disso, estava mais seguro. O estoque secreto de Leilin não era tentador o suficiente para Gilbert. Ao que parece, Gilbert não se importava com isso, mas isso não significava que outros feiticeiros de alto escalão não se importassem. Ele devia estar espalhando a notícia, senão Keza também não saberia. Cristais de linhagem. Ainda tem uma peça restante, mas você deve estar muito claro quanto ao seu valor. Quanto você pode pagar por isso? Leilin murmurou, batendo o dedo na mesa ritmicamente, como se estivesse lutando com o pensamento. Na verdade, ele já havia decidido vender todos os materiais que havia mostrado, ou então muitas pessoas estariam de olho nesses itens. Desta vez, foram Keza e Freya, que estavam perto dele. No futuro, no entanto, se pessoas mais loucas como Miranda ou Lucian Sr. aparecerem, o que ele deve fazer? Freya e Keza trocaram olhares de alegria. Contanto que eles estivessem dispostos a oferecer um preço, tudo estaria resolvido. Suas famílias tinham origens profundas e possuíam muito do que atraía Leilin. Como Freya fez preparativos especiais antes de vir, os itens devem ser ainda mais tentadores. Um conjunto de formações mágicas Hidro e Cristal Paz que foram passadas de geração em geração em nossa família. Eles podem aumentar a taxa de sucesso ao comprimir sua força espiritual em 10%. A primeira frase de Freya fez os olhos de Leilin brilharem. As formações de feitiços de compressão herdadas por tais Warlocks de alto escalão não podiam ser comparadas aos bens normais trocados no Trading Hall do clã Ouroboros. Além disso, a outra parte também era um Warlock da serpente gigante Kemoyin, então as formações de feitiço desenvolvidas seriam ainda mais apropriadas para Warlocks de linhagem. Isso não é suficiente. Leilin manteve uma cara séria. E isto? Freya empurrou uma caixa vermelha para Leilin. A caixa era pequena e tinha uma textura granulada de madeira, provavelmente feita de alguma casca. Um loop de partículas de energia vermelha, flamejante surgiu na caixa, formando vários padrões de vedação. O que? Leilin franziu as sobrancelhas e soprou levemente na caixa. Hoje, partículas de energia elementar da escuridão negra poderosas e finas passaram zunindo, e o selo na caixa começou a se desintegrar, rasgando centímetro por centímetro. Tão forte quanto uma gusta fase de cristal. Keza engasgou com admiração. A amplificação da sua torre Magus é realmente aterrorizante. Freya também ficou chocada. Ela havia deixado propositalmente o selo na caixa como estava, com a intenção de testar as águas, mas parecia que as habilidades de Leilin em sua torre Magus estavam muito além de suas expectativas. Na verdade, dentro dos limites de amplificação da torre Magus, Leilin não só podia exibir força comparável a um Magus da fase cristal, mas também manipular as partículas de energia nas piscinas reativas de energia positiva e negativa para reabastecer o que havia sido esgotado. Seu poder mágico era infinito. Se qualquer Magus médio da fase cristal entrasse, eles desperdiçariam toda a sua força espiritual contra ele. Pode-se dizer que dentro do alcance de sua própria torre Magus, os únicos que causaram medo em Leilin foram os Morningstar Magi. Em resposta às exclamações feitas pelas duas mulheres, a expressão de Leilin não mudou, ao abrir a caixa. No fundo da caixa havia uma espessa camada de veludo branco puro e mácio. E bem no centro do tecido de veludo havia uma pedra preciosa octogonal vermelha. Algumas intrincadas runas douradas giravam na joia, como girinos, joia de Hall. Raridade, um dos 3 itens maravilhosos antigos. Tem a capacidade de aumentar consideravelmente a compressão da força espiritual de um Warlock de linhagem e pode aumentar a taxa de sucesso do avanço para a hidropase em 50%. O AI-chip rapidamente transmitiu a informação correspondente ao cérebro de Leilin. Na verdade, e a joia de Hall. Leilin não conseguiu disfarçar sua empolgação. Esses materiais não foram perdidos desde os tempos antigos. Com esta pedra preciosa, juntamente com a formação do feitiço hidropase, sua força espiritual entraria naturalmente na hidropase sem um gargalo,
uma vez que ele tivesse força espiritual suficiente. Era óbvio quão importante este objeto seria para ele. Lei-Lin deu uma olhada em sua condição que foi apresentada em sua consciência. Lei-Lin Falier. Warlock de Rank 3, fase de vapor. Linhagem, serpente gigante Kemoin. Força, 23,6. Agilidade, 20,1. Vitalidade, 39,1. Força espiritual, 251,7. Poder mágico, 251. Poder mágico sincronizado com força espiritual, força espiritual mínima necessária para entrar na fase Hidra estimada em cerca de 300. Lei-Lin relembrou as estatísticas que obteve de muitos experimentos simulados por meio do AI-Chip. E com o osso Lamia, se eu fortalecer artificialmente minha linhagem, a taxa de aumento da minha força espiritual também não seria muito lenta, e posso alcançá-la em algumas décadas. Os dois obstáculos no progresso de um magus seriam acumular força espiritual e romper o gargalo. Agora que o problema do gargalo já havia sido resolvido por Freya, restava acumular força espiritual aos poucos. Como isso poderia não ser motivo de alegria, embora Lei-Lin tentasse manter uma cara séria, Freya conseguiu vislumbrar um lampejo de felicidade em seu rosto. Parece que Lei-Lin gostou muito deste item. Ela sorriu docemente. Sim, a joia do Hal é suficiente para deixar qualquer magus da fase de vapor enlouquecido. Lei-Lin assentiu. Se for apropriado perguntar, posso saber onde você o encontrou? A joia do salão deveria ter sido apagada com a extinção do mar de pedras preciosas. Lei-Lin expressou suas dúvidas. O mar de pedras preciosas desapareceu há muito tempo, mas ainda existia nos tempos antigos. Freya sorriu em resposta. Contanto que você encontre mais ruínas dos tempos antigos, ainda é possível encontrar essas pedras preciosas. Então esse era o objetivo da expedição anterior. Pensando em como eles retornaram cheios de ferimentos graves anteriormente, e como até mesmo o segundo ancião foi forçado a agir, Lei-Lin sentiu seu couro cabeludo entorpecer e a pedra até esquentou. Eu inicialmente queria dar a você sem quaisquer condições, mas... Freya expressou seu pesar, mas Lei-Lin estava secretamente com medo. Felizmente, ele possuía algo que ela queria, ou então ele teria dificuldade em decidir se deveria aceitar a joia do salão, caso ela realmente a tivesse enviado como um presente. Uma vez que ele mordesse a isca, a outra parte o tentaria com mais benefícios no futuro, colocando-o em uma armadilha até que ele se casasse voluntariamente com alguém da família dela. Infelizmente, na história dos magos, muitos com habilidades inerentes surpreendentemente excelentes, mas ainda sem experiência ou muito status, foram atraídos a se casar com outras famílias dessa maneira. Embora ambas as partes ficassem satisfeitas no final, Lei-Lin era diferente delas. 443. Vivendo em reclusão comparado aos feiticeiros que eram talentosos, mas não tinham experiência, Lei-Lin era muito mais extravagante. Com o AI-Chip em suas mãos, suas habilidades de aprendizado e operação eram muito melhores do que outros magos comuns. Isso, por sua vez, resultou em maior produtividade, permitindo-lhe obter recursos suficientes para sua prática e pesquisa. Portanto, ele não precisou buscar apoio de um grande clã como outros magos fizeram para obter os suprimentos necessários, conhecimento acadêmico e assim por diante. No entanto, devido aos muitos segredos que tinha, ele não teve escolha a não ser ficar sozinho o máximo possível e esconder seus segredos na escuridão. Como tal, até agora, ele nunca havia pensado em encontrar um parceiro. Aqueles momentos em que ele dormia com mulheres eram apenas para se divertir, ou para saciar suas necessidades. Se Freya usasse a joia do Hal para seduzi-lo, seria uma dor de cabeça para ele. Por sorte, ele agora tinha em mãos algo que ela precisava com urgência, e as coisas não iriam se complicar tanto. Além disso, embora o cristal da linhagem não pudesse erradicar o problema do enfraquecimento da linhagem do outro clã, ainda havia esperança de atrasá-lo por um período de tempo. Isso daria a Lei-Lin algum tempo. Como é? Você está satisfeito com a troca? Kiesa curvou os lábios com o que parecia ser injustiça e disse, se isso ainda não for suficiente, então conte nós dois. Para obter o cristal da linhagem, Freya está pronta para colocar tudo em jogo de qualquer maneira. Já chega. Lei-Lin assentiu, fingindo que não tinha ouvido a outra parte das palavras de Kiesa. Vocês dois, por favor, esperem um momento. Ele se levantou e entrou em outro corredor. Depois que Lei-Lin saiu,
As duas magias relaxaram ao mesmo tempo. Eles sabiam que toda a Torre Magus e especialmente o interior estavam sob o controle de Leilin. No entanto, parecia diferente quando ele não estava por perto. As duas mulheres até pareciam ter uma leve esperança de que suas palavras chegassem a Leilin através do gênio da torre. Como é? Você está tranquilo agora? Chiesa caiu preguiçosamente no sofá mácio, a fenda na parte inferior de seu vestido expondo vagamente suas coxas brancas como a neve. Sim. Freya deu um suspiro de alívio, mas parecia que estava desapontada. Na verdade, o cristal da linhagem só pode aliviar a deterioração da linhagem por no máximo um século. Quando chegar a hora, o que vai acontecer é inevitável. Além disso, usar o cristal da linhagem repetidamente fará com que seus efeitos enfraqueçam acentuadamente, tornando-o completamente ineficaz. Parecia que Chiesa estava enfeitiçando Freya, portanto, o método mais seguro ainda é absorver sangue fresco. Com o grau de pureza da linhagem de Leilin, seu clã não terá que se preocupar com isso pelos próximos séculos. Então por que você não está fazendo isso? Freya corou levemente ao lançar uma pergunta para Chiesa sem recuar. Claro que eu quero, mas não é como se você não tivesse visto. Este método não funciona com ele. O que mais eu posso fazer? Chiesa suspirou, deu alguns passos para frente e levantou o queixo de Freya com o dedo, uma magus feminina tão linda e pura, e aquele cara nem se sente tentado. Ele é realmente feito de pedra. Irmã Chiesa também não falta. Um sorriso indistinto brilhou nos olhos de Freya enquanto ela colocava as duas mãos em volta da cintura de Chiesa. Parece que eu tenho que te ensinar uma lição desta vez. Chiesa sorriu e deu um beijo na boca de Freya. Leilin, que viu a cena através do gênio da torre, não pôde deixar de ficar um pouco pasmo. Essas mulheres eram de fato selvagens e brincalhonas, e eram completamente inescrupulosas ao tentar tentá-lo. Infelizmente, Leilin podia ver, mas não tocá-los. Ele teve que controlar sua linhagem, o que o deixou um pouco deprimido. No entanto. Leilin sorriu maliciosamente. Anteriormente, ele não ousava dormir com mulheres porque temia que elas usassem técnicas e feitiços para roubar sua linhagem. No entanto, desde que obteve os dados de pesquisa sobre a composição das linhagens do Castelo de Areia Movediça, seu conhecimento sobre linhagens se aprofundou. Se ele tivesse um pouco mais de tempo, ele definitivamente poderia desenvolver uma técnica que não vazaria sua semente e manteria a fonte de sua linhagem. Se fosse combinado com a Airship, mesmo que aquelas mulheres cobiçassem sua linhagem, elas não teriam chance de conseguir nada dele. Quando chegasse a hora, as expressões daquelas mulheres que sofreram uma perda para obter a linhagem certamente seriam muito interessantes. Por enquanto, observar a cena sexy na tela fez com que uma leve raiva aumentasse em Leilin. Parecia que ele teria que mandar Kubler comprar algumas belas escravas para extinguir o fogo dentro dele. Leilin sempre não quis tornar as coisas injustas para si mesmo. Tudo o que ele tinha deveria ser o melhor, independente do aspecto. Afinal, de que adianta ter a vida eterna, se não puder desfrutar dos prazeres do mundo? Embora ele quisesse participar, Leilin ainda esperou de maneira cavalheiresca por mais de 10 minutos antes de entrar na sala de estar. A sala já havia sido arrumada e limpa, e as roupas das duas mulheres estavam extremamente bem cuidadas, sem um grão de poeira. Suas expressões eram muito calmas, como se não tivessem feito nada além de esperar por ele, durante todo esse tempo. Leilin sorriu quando seu nariz se contraiu ligeiramente. Ele notou um cheiro muito especial no ar, que carregava um leve aroma e um sabor ainda mais único que ele conhecia. Enquanto observava seus movimentos, Chiesa e Freya não puderam deixar de corar. Foi só quando Leilin viu Chiesa quase pulando de raiva que ele riu, pondo fim à sua provocação silenciosa. Ele então colocou uma bandeja de prata na mesa redonda. Este cristal de linhagem é o último em meu inventário. Se eu tivesse uma família, nunca a teria trazido para a troca. Enquanto ele falava, os olhares das duas mulheres foram atraídos pelo rico brilho escarlate que foi emitido pelo cristal da linhagem. Estamos muito gratos pela sua generosidade. Espero que nossa amizade possa continuar para sempre. Quando se tratava de negócios, o rosto de Freya não tinha mais a timidez de antes. O que a substituiu foi uma expressão extremamente solene. Sim, sim. Chiesa concordou com a cabeça ao lado dela, junto com um olhar esperançoso para Leilin. Eu ouvi do mentor Gilbert que você foi muito desonesto naquela época e até escondeu alguns dos preciosos restos de criaturas antigas. Vamos lá,
Compartilhe conosco também. Enquanto Leilin observava este senhor cujos olhos estavam quase brilhando com brilho, ele não pôde deixar de balançar a cabeça e rir ironicamente. Leilin, mentor me disse para informá-lo para ser mais cauteloso nos dias de hoje. Se não houver nada acontecendo, não saia dos limites do clã Ouroboros. Na hora da despedida, Keza sussurrou no ouvido de Leilin. O quê? Leilin ficou surpreso, mas rapidamente reuniu seus pensamentos e perguntou, é por causa do caçador de demônios Cyril? Isso mesmo. Afinal, ele é um Morningstar Magus, e apenas revelando suas intenções de ataque, muitos magi querendo entrar em seus bons livros fariam todo o trabalho em seu nome sem que ele sequer levantasse um dedo. Isto é especialmente verdade para os magos de Nefas. Eles são bastante insanos. Um sorriso irônico surgiu no canto dos lábios de Keza. Não é só você. Robin e eu também recebemos a mesma ordem do mentor. Após um longo silêncio, Leilin assentiu com um sorriso. Eu entendo. Acontece que estou querendo fazer uma pausa já faz um tempo. A Torre Magus também acabou de ser construída e ainda não comecei nenhum experimento. Pelas próximas décadas, não posso deixar este lugar. Isso é bom então. O que Keza mais temia era que esse júnior dela, com seu vigor juvenil, se metesse em problemas lá fora. No entanto, parecia que Leilin estava agindo de forma muito racional. Ela não pôde deixar de se sentir gratificada. Ela abraçou Leilin antes de sair com Freya, enquanto observava a silhueta das duas mulheres desaparecer diante de seus olhos. O sorriso de Leilin lentamente se desvaneceu em uma expressão sombria. Magus Estrela da Manhã, Cyril. Ele já era um adulto antes de cruzar para seu mundo, e suas experiências eram muito mais ricas do que qualquer outro Magus. Naturalmente, ele não se aventuraria e se colocaria em perigo devido à raiva momentânea. Isso era algo que só um tolo faria. Quando chegou a hora de se retirar, Leilin não se importou em se esconder em uma carapaça de tartaruga. Quanto à sua reputação, honra e tal, com sua vida em perigo, nada disso importava. No entanto, Leilin ainda estava infeliz com a mesquinhez e a atitude rancorosa do Morningstar Magus, especialmente quando ele se lembrou da época em que a outra parte atacou sem considerar sua reputação. Se ele não tivesse se preparado com antecedência e conseguido os reforços do mentor Gilbert, Leilin teria morrido ali. O Magus da Grande Estrela da Manhã é como uma estrela no céu, brilhante e radiante, como se fosse eterno. Leilin olhou na direção de Nefas quando um sorriso de escárnio surgiu em seu rosto. No entanto, mesmo que seja uma estrela, está fadada a se extinguir um dia. O que mais demonstra Cyril? Estou ansioso pelo momento em que você cair do céu. Em seu coração, Leilin já havia decidido que quando suas habilidades superassem a outra parte, ele definitivamente cumpriria o destino de morte de Cyril. É claro que, superficialmente, Leilin não havia exposto suas intenções. Após o aviso de Keza, Leilin manteve um perfil discreto e se escondeu em sua torre Magus. Ele até evitou ao máximo ir ao quartel-general. Por um lado, havia muitos experimentos e tarefas para trabalhar. Mas uma razão maior era que ele realmente tinha problemas com os materiais. Os magos que cobiçavam o que ele tinha contavam muito mais do que apenas Freya. Felizmente, ele agora era um vapor paz e Magus e era considerado um Magus de alto nível na organização. Além disso, depois de construir a Magus Tower, ele era comparável a um cristal paz e Magus em seu território e não podia ser brincado. Além disso, muitos magos iriam reconsiderar e se perguntar se valeria a pena ofender um jovem promissor como ele apenas por itens materiais de menor importância do que o potencial de Leilin. Como tal, seus dias transcorreram de forma relativamente pacífica. Claro, tudo isso era possível, já que o fato de lhe ter ordenado secretamente a Tanasa que carregasse os recursos não havia sido divulgado. Caso contrário, não havia necessidade de pensar nos efeitos que isso teria no relacionamento dos magos, Leilin. Até os magos Estrela da Manhã se envolveriam. Ele obviamente esperava vender esses itens o mais rápido possível para evitar que outros ficassem de olho neles. Afinal, esse pedaço de sua colheita foi apenas uma gota no oceano para ele. No entanto, se ele os vendesse com muita facilidade, provavelmente atrairia suspeitas. Foi por isso que todo o processo foi adiado. Após um ano de espera, Leilin finalmente teve a oportunidade de vender o restante dos restos de criaturas de alta energia em sua posse por um preço alto, encomendando o clã Ouroboros para leiloá-lo.
Esses itens foram finalmente comprados por Lucian. 444, século depois de resolver as questões problemáticas, a vida de Lelin afundou em completa serenidade. Todos os dias, além de meditar em horários fixos e usar a radiação do osso do dedo Lamia para amadurecer sua própria linhagem, ele foi confinado no laboratório. Ele já havia recuperado completamente as informações sobre combinações de linhagem. Além disso, ele patrulhava seu território e era o mentor de Snope de vez em quando. Dias tão pacíficos eram difíceis de encontrar. Com o passar do tempo, sua força foi aumentando lentamente e era algo digno de alegria. Antes que alguém percebesse, a autoridade de Lelin havia sido firmemente estabelecida em seu território. O gigantesco castelo de Onyx ergueu-se neste pedaço de terra, tornando-se o núcleo de poder neste mundo. Com o passar dos anos, deixou sua marca na história. Além de ser indestrutível, o castelo agora tinha um pouco de história, algo que só os castelos da verdadeira nobreza poderiam acumular. A única constante era a enorme Torre Magus próxima, seu brilho eterno aparentemente eterno. Dentro da torre, Lelin estava deitado em uma enorme mesa experimental seminu, seus músculos firmes visíveis. Alguns braços robóticos seguravam uma bola de cristal translúcida acima dele, liberando raios vermelhos sangue que varriam seu corpo. Seus olhos estavam fechados, como se tentasse sentir algo. Se alguém olhasse através da superfície da bola de cristal, poderia ver vagamente um osso branco leitoso suspenso no centro da bola de cristal, emanando uma luz misteriosa. Todo o processo durou um total de 2 horas antes que os braços robóticos recuassem para dentro de suas válvulas. Lelin então abriu os olhos. No entanto, suas pupilas agora se tornaram âmbar, ainda contendo um brilho sinistro. No momento em que ele abriu os olhos, todas as ferramentas à sua frente ficaram cinza-acinzentadas, transformando-se em pedra. Os alarmes de vários aparelhos começaram a tocar incessantemente. Lelin abaixou a cabeça, pensando profundamente, a linhagem é muito rica. Isso também pode ser um problema. Quando ele levantou a cabeça mais uma vez, o âmbar em seus olhos havia desaparecido, substituído por um par de pupilas negras sem fundo. A pele amarela farfalhava quando ele rasgou uma camada de seu corpo e a jogou de lado. A pele ainda tinha fluidos e vestígios deixados pelas escamas. Lelin continuou a arrancar sua pele morta, como se fosse uma muda como uma cobra. Já é a 3ª vez que faço a muda. Lelin olhou para a pele muda enquanto o desamparo aparecia em seu rosto. O avanço dos Swallows foi feito através da meditação e transformação do corpo, progredindo para se tornarem criaturas antigas. Pode-se dizer que quanto mais alto o Alok fosse, menos humanos eles seriam. O mesmo vale para o Aloks do clã Ouroboros. Como a linhagem de Lelin era de uma serpente Kemoin gigante, ele naturalmente passaria por períodos de muda em seu crescimento. No entanto, sob a radiação do osso do dedo Lamia, o processo de muda foi bastante acelerado. Gênio da torre, prepare água morna para o meu banho. O gênio da torre agiu rapidamente sob as ordens de Lelin. Antes mesmo de chegar ao banheiro designado, água fervente foi preparada. As partículas elementares da água foram condensadas em um líquido puro e tornaram-se extremamente adequadas para os corpos e a pele dos Swallows por meio de proporções especializadas. Lelin deitou-se contente na piscina de mármore preto. Quando ele olhou para sua pele clara e suave, seus olhos se apagaram levemente. Cada vez que ele mudava, sua força via um rápido aumento. A taxa de seus avanços recentemente foi verdadeiramente aterrorizante. Lelin olhou para a palma da mão. Quem teria pensado que essas mãos delgadas comuns poderiam esconder um poder tão extraordinário? Como o tempo voa. Esta minha vida de lazer já dura um século. Lelin mergulhou em pensamentos profundos. De fato, quase 100 anos se passaram desde sua incursão na Terra Esquecida. Um período de tempo tão longo foi suficiente para as famílias comuns passarem entre 4 a 5 gerações, mas tudo isso fez com que Lelin parecesse mais maduro. Dada sua expectativa de vida como um feiticeiro de alto escalão, pode-se dizer que ele ainda está na adolescência. Neste último século, Lelin manteve um estilo de vida discreto, mergulhando em pesquisas e traçando vínculos entre sua própria base de conhecimento e a do continente central. Ele até alcançou o limite em várias áreas. Os dados do AI-chip também foram atualizados várias vezes. Lelin Falier, nível 3, fase Hidro, Warlock. Linhagem, serpente gigante Kemoin, força, 30, agilidade, 30,
Vitalidade, 45,5. Força espiritual, 315,6. Poder mágico, 315. Poder mágico em sincronização com força espiritual, através da maturação do osso do dedo lamia de sua linhagem. Mesmo sem o consumo de poções de força espiritual, a força espiritual de Lei Lin aumentou dia a dia, até o ponto em que ele cumpriu os requisitos para avançar para a fase hidro. 20 anos atrás, Lei Lin usou a formação de feitiço Aos-Jewel e Hidropase para finalmente condensar sua força espiritual, saindo da hidropase. Houve, ainda mais, méritos para o amadurecimento de sua linhagem. Sua força e agilidade, que estagnaram por muito tempo, experimentaram um crescimento exponencial, enquanto sua vitalidade também aumentou constantemente. Uma vez que a força e a agilidade atingiram 30, Lei Lin sabia que mesmo a linhagem da serpente gigante Kemoen não poderia levar a um aumento indefinido nessas áreas. Este era provavelmente o seu limite atual. Da mesma forma, o aumento da vitalidade de cada muda consecutiva estava diminuindo. Parecia que também iria desacelerar. Lei Lin cerrou os punhos, sentindo a onda de força por dentro. Apenas a radiação do osso do dedo lamia poderia trazer tantos benefícios. Ele murmurou para si mesmo enquanto sentia o aumento do poder da muda, seu sangue explodindo de vitalidade. Do lado de fora do banheiro, duas vozes agradáveis, semelhantes a de um papa-figo, soaram: "Mestre, é hora do almoço." Lei Lin sorriu e saiu do banheiro. Duas adolescentes em trajes de empregada estavam ajoelhadas nos dois lados do banheiro. Eles não mostraram um pingo de timidez quando ele saiu totalmente nu, usando uma grande toalha branca para secá-lo e vestindo com um manto largo. Ficou claro que esses dois emitiam ondas de energia exclusivas para magia de nível 1 e possuíam um charme especial. Eles eram realmente Warlocks. Mesmo que eles estivessem apenas no nível 1 e não tivessem uma linhagem pura, eles ainda eram difíceis de encontrar. Eles eram Warlocks sob a orientação de Lei Lin. As duas eram, na verdade, irmãs que vieram da mesma tribo familiar de Giant Mancastre Snack Warlocks. Devido às restrições de suas linhagens, sua posição no clã Ouroboros era muito baixa. Assim que Lei Lin divulgou a notícia de que estava contratando, a família imediatamente enviou essas duas irmãs para servi-lo em sua torre. A Torre Magus era extremamente perigosa. Mesmo seus aposentos tinham grandes quantidades de radiação, e os plebeus não poderiam morar no local. Apenas magos eram adequados para ficar dentro de casa. A Torre Magus de Lei Lin estava naturalmente aberta apenas para alguns de seus acólitos e subordinados. Mesmo tendo acesso apenas às áreas de convivência e a alguns laboratórios, foi mais do que suficiente para que fossem levados às lágrimas. Mentor. No refeitório, Lei Lin viu Snoopy. Aquele garoto já havia avançado para se tornar um Warlock de nível 2. Por sua linhagem de Black House Snack e pouca aptidão natural, foi considerado um grande feito. Lei Lin acenou com a cabeça levemente e sentou-se à cabeceira da mesa. As duas irmãs gêmeas imediatamente serviram comida deliciosa. "Como está indo a limpeza da biblioteca?" Lei Lin perguntou a Snoopy, enquanto comia. Durante a organização e o fluxo de livros para a biblioteca, Lei Lin notou a paixão de Snoopy por eles e decidiu apenas entregar todo o lugar para ele administrar. "Está indo bem. Apenas a área B3 sofreu alguma oxidação leve, mas já pedi ao gênio da torre para isolar a região e lidar com isso." Ele humildemente respondeu. Além disso, os cativos trancados nas áreas experimentais ficaram mais irritados, e a taxa de consumo de energia das salas de encadernação aumentou 1,9%. A próxima parte chamou a atenção de Lei Lin. Depois do almoço, ele foi para o porão da Torre Magus. Estrondo. Pou. Os ruídos intermitentes que ele ouviu depois de entrar na área o fizeram franzir a testa. Ele veio para a área fora da sala de encadernação. Através do vidro reforçado, ele podia ver um grande kobold de olhos vermelhos. Grandes quantidades de baba pingavam de sua boca enquanto ele batia a cabeça nas paredes repetidamente. Toda vez que ele fazia isso, uma grossa corrente elétrica azul disparava no corpo do kobold, queimando seu exterior escamoso beija-avermelhado em um preto carbonizado. Lei Lin franziu a testa e ordenou: "Recupere suas informações." O gênio da torre projetou uma tela na frente dos olhos de Lei Lin. As palavras e números densamente compactados do diário cirúrgico e das imagens de vigilância foram dispostos à sua frente. Após o experimento inicial de fortalecimento da linhagem, sintomas de histeria apareceram no 8º dia. Lei Lin coçou o queixo.
Este kobold não tem mais valor observacional. Livre-se dele e mande sua carcaça para a sala de dissecação. Autoridade verificada. Livrar-se do kobold. O gênio da torre respondeu sem emoção. Afinal, havia sido programado para colocar as ordens de Lei Lin como primeira prioridade. Swish. Uma luz negra cruzou o céu, e o kobold histérico que estava confinado imediatamente caiu no chão. Em um piscar de olhos, este terrível kobold, que estava tão perto de alcançar o nível 3, pereceu completamente, sem ser capaz de lutar. Os portões da prisão então se abriram e alguns fantoches adamantinos carregaram a carcaça sem vida do kobold em uma maca. 445. Precipitação e força. Depois de ver o que aconteceu, os kobolds presos no centro se amontoaram, com medo do demoníaco Lei Lin. Olhando para o medo em seus olhos, Lei Lin acenou com a cabeça. O resto dos experimentos parece bom. O medo representava sanidade, o que significava que ainda valia a pena mantê-los vivos. A presença desses kobolds aqui foi naturalmente obra de Tanasa. Depois de receber a ordem de Lei Lin, ela não apenas coletou uma grande quantidade de sangue kobold de alto grau, como também capturou um grupo de cativos e os enviou para Lei Lin. No meio do trabalho nos experimentos da linhagem de areia movediça, Lei Lin aceitou com prazer esses presentes e os usou em sua pesquisa. Neste momento, os resultados foram bastante positivos. Lei Lin olhou para o resto que estava preso no centro. Seu general era bem construído com mais de 2 metros de músculos sólidos cobertos por uma densa camada de escamas. O chifre em sua cabeça também era grosso e volumoso. Eu não esperava que os rumores sobre os kobolds possuindo a linhagem do dragão gigante fossem verdadeiros afinal. Lei Lin tirou um tubo de sangue dourado de sua bolsa. O tubo de sangue carregava uma aura poderosa. Mesmo os kobolds encolhidos que estavam cobrindo suas cabeças no canto levantaram suas cabeças unanimemente e olharam para o tubo em suas mãos, seus olhos cheios de desejo. A linhagem por excelência do antigo dragão vermelho. Lei Lin engasgou. Contanto que ele estivesse disposto a desistir dessa antiga linhagem, com a técnica de meditação de alto grau do Dragon King's Mystic Might que ele obteve no mundo subterrâneo, ele poderia ter transformado qualquer um dos kobolds em uma terrível linhagem de dragão de primeira geração. O alocou em um flash. Mas antes que ele conduzisse mais pesquisas sobre métodos de restrição, tal coisa seria equivalente a Lei Lin criar problemas desnecessários para si mesmo, o que ele não queria. Mesmo que sua linhagem já estivesse finalizada, os experimentos da antiga organização Areia Movediço o inspiraram tremendamente. Por exemplo, um dos campos em que ele estava interessado era a ignição de outra linhagem para se fortalecer. Ele sempre prestou atenção a essa área de pesquisa. Ao confirmar que toda a confusão foi levantada por aquele kobold enlouquecido, Lei Lin logo deixou o local e alcançou a área experimental para feitiços. Após a muda, ele precisava urgentemente treinar o controle de seus poderes. A área experimental do feitiço da Magusto Oero foi construída com a liga mais forte e tinha registros e alvos especializados para teste. A força e a durabilidade eram altas o suficiente para resistir a qualquer feitiço de nível 3 ou inferior. Começando com o feitiço inato de nível 1, escamas de Kemoin. Todo o corpo de Lei Lin logo foi coberto por escamas pretas requintadas, desta vez ligeiramente diferentes de antes. Múltiplos desenhos decorativos se estendiam sobre eles para formar um símbolo. A camada externa tinha outra membrana brilhante no topo, formando uma segunda camada de defesa. Essa era a vantagem de um feitiço inato. Quando um Magus atingia poder suficiente, seu feitiço inato melhorava com ele e se tornava mais forte, exibindo poder e os efeitos de feitiços de grau superior. O mesmo vale para os feitiços herdados da linhagem dos feiticeiros. Quanto mais forte a linhagem, maior a amplificação do poder inato do feitiço. Início do teste. O gênio da torre pairou ao lado de Lei Lin. Desde que ele tinha o gênio da torre, Lei Lin alocou a maioria das tarefas do Aishi para o gênio da torre. O poder de processamento liberado do Aishi foi então acumulado e usado por Lei Lin para ser gasto na dedução de tarefas mais importantes. Os raios elementais ofuscavam. Numerosas partículas elementares apareceram e coagularam, prontas para o ataque. Tudo começou com os ataques elementais de terra, fogo e água comumente vistos. Depois disso, houve ataques de partículas elementares especiais de luz e escuridão, seguidos por vários feitiços fundidos. Relâmpago, granizo, lâminas de vento e bolas de fogo explodem no corpo de Lei Lin, seu poder aumentando incessantemente. Buzz buzz.
Um brilho negro foi emitido das escamas de Kemoin e formou uma camada de defesa ao redor do corpo de Lelin, que repeliu aqueles ataques assustadores. As violentas partículas de energia tiveram um ataque sustentado de 10 minutos ou mais. Depois disso, a voz do gênio da torre entoou mais uma vez: teste de resistência ao feitiço concluído. Teste de defesa física iniciado. No momento em que as palavras foram ditas, os feitiços de ataque desapareceram e o chão estalou ao se separar para revelar uma válvula de entrada. Fantoches adamantinos apareceram de dentro, empunhando enormes espadas de aço, machados, martelos pesados e outras armas grandes. Eles começaram a atacar Lelin. Pela próxima meia hora, um estrondo incessante pôde ser ouvido. O gênio da torre bateu suas asas invisíveis enquanto voava em direção a Lelin e relatou: teste de defesa de Kemoin Skiles, concluído. Um relatório numérico foi então claramente projetado. Giante Kemoin Serpent Alok Rank 1 feitiço inato Kemoin Skiles, aumentado, Rank 3, resistência ao feitiço, 160 graus. Resistência física, 175 graus. Com esse tipo de resistência, sou basicamente imune aos feitiços comuns de nível 2. Lelin assentiu com extremo prazer. Em seguida foi o teste para olho de petrificação bilitóxica. Após a comparação, o grau de poder do olho da petrificação atingiu o ápice do nível 2, embora não houvesse nenhum outro reforço da fundação. Por outro lado, o terrível ataque venenoso de Toxibili rastejou silenciosamente, ultrapassou seus limites e alcançou o nível 3 do reino. Este fortalecimento da linhagem me beneficiou muito. Testemunhando seus próprios feitiços inatos ficando mais poderosos, Lelin não pôde deixar de suspirar de prazer. Para um Warlock médio, eles dependiam de sua própria linhagem para estimular seus avanços para o próximo nível, enquanto para ele havia avançado muito cedo no passado e sua linhagem de serpente Kemoin gigante não conseguia acompanhar sua força. Isso resultou em uma falta de avanços em seus feitiços de nível 1 e 2. E agora? Ele finalmente alcançou os outros Warlocks que progrediram ao longo de muitos anos, permitindo que seus feitiços inatos igualassem, se não excedessem, os deles. Depois de testar vários de seus próprios feitiços inatos, Lelin perguntou em silêncio: Aiship, como foi a simulação? Progresso de derivação de feitiço de nível 3 atualmente em 98,9%. A resposta do Aiship foi rápida e fez Lelin sorrir. Está quase pronto. No ritmo atual de progresso, levará apenas um curto período de tempo para derivar completamente o feitiço. Embora os modelos de feitiços de nível 3 fossem muito valiosos, Lelin colocou as mãos em alguns. Ao relembrar suas batalhas anteriores, ele percebeu o mesmo problema recorrente. Embora ele tivesse muitos truques na manga, a maioria de suas batalhas o deixou dependente de uma combinação de poções, feitiços e a espada meteoro para derrotar seu oponente com sucesso. Pode ter parecido simples, mas, na realidade, se a outra parte o tivesse superado em qualquer um desses fatores, ele teria achado difícil ter sucesso. Simplificando, ele não tinha um movimento de matar infalível. Tal estratégia pode surgir de uma enorme arma demoníaca, um feitiço poderoso ou uma poção mortal. No entanto, Lelin percebeu, ele não tinha tal coisa em mãos. Fabricar uma enorme arma demoníaca seria muito problemático. O mesmo vale para uma poção mortal. Havia custos materiais e eles tinham limitações para eles. Como tal, depois de muita deliberação, ele decidiu apresentar a derivação do Aiship de um feitiço poderoso, que foi feito sob medida para ele. Para concluir este assunto, Lelin deu toda a sua atenção e se impediu de muitas outras missões. Ele até fez com que o gênio da torre compartilhasse o fardo do Aiship. Ele queria maximizar o uso do poder de processamento do Aiship. Como tal, tudo progrediu sem problemas. De acordo com as últimas estimativas, este novo feitiço terá pelo menos 300 graus de poder. Os magos da fase de cristal comum não se atreverão a me subestimar, e será útil o suficiente abaixo do reino da estrela da manhã. Nesse momento, a luz desapareceu dos olhos de Lelin e foi substituída por uma pitada de melancolia. Em sua expedição anterior à Terra Esquecida, eles ofenderam o Magus Estrela da Manhã, o caçador de demônios Sirion. Embora Sirion não tenha declarado nenhuma intenção de vingança, havia muitos magos de nível 3 que queriam entrar em seus bons livros. Alguns deles estavam nas fases Hidro e até Cristal. Portanto, sob tamanha pressão,
Leilin se retirou e se escondeu em seu território por um longo tempo, saindo apenas quando necessário. De vez em quando, havia alguns invasores ignorantes que corajosamente cruzavam a fronteira. Eles quase sempre foram descobertos imediatamente e levados para Leilin. Sob a amplificação de sua força pela Torre dos Magos, Leilin tinha poderes paralelos aos do nível 3 dos magos. Como resultado, ele conseguiu derrotar os poucos magos invasores facilmente. As mortes desses magos lhe deram um pouco de reputação. Com o tempo, cada vez menos magos tentaram invadir. Além disso, com a capacidade de deduzir feitiços, a confiança de Leilin disparou. Contando com esses trunfos, ele poderia lutar a par com Cristal Paz, magia sem depender da torre. Ele sentiu que era a hora certa. Verdade seja dita, foi frustrante para Leilin ficar preso por quase 100 anos em um único território. Antes disso, receio que ainda teria que fazer uma viagem ao clã Ouroboros para ver se há algo lucrativo para mim. Ufa, pedra astral. Leilin conspirou em sua mente e não pôde deixar de suspirar novamente. Normalmente, uma vez que alguém tivesse sua própria Torre Magus e fosse promovido à fase hidro, eles teriam a capacidade de conduzir experimentos em estágio inicial nos portões astrais de forma independente. Infelizmente, Leilin não tomou nenhuma ação por muito tempo. A única razão por trás disso era porque faltava o ingrediente-chave, a pedra astral. Foi o material básico para a construção de um portão astral e, ao mesmo tempo, um recurso central de batalha mantido pelos Morningstar Magi. Eles raramente circulavam em público e exigiam uma troca com outros itens raros ou valiosos. No momento, Leilin não tinha conexões para realizar tais trocas. Na verdade, Leilin não conseguia nem mesmo se decidir pelo comércio de objetos mundanos. Não foi devido ao fato de que ele não tinha tesouros atraentes o suficiente para expor, mas porque muitos dos objetos que possuía eram melhores se não fossem expostos a outros. Por exemplo, a essência da antiga linhagem do dragão vermelho e o rendimento do Bloodvotures Nest. Ele poderia facilmente ter trocado qualquer um desses objetos por pedras astrais. No entanto, ele também poderia ter atraído a atenção desnecessária de outros magos estrelas da manhã. Leilin teve problemas suficientes para provocar o caçador de demônios. Ele certamente não queria mais nenhum olho nele. Por outro lado, Keza esteve secretamente em contato com Leilin e o informou sobre um acordo para pedras astrais. Ele esperava ansiosamente. 446. Leilão da Montanha Azul. Irmã Keza, você ficou mais bonita de novo. Dentro do pântano fosforescente, o quartel-general do clã Ouroboros estava movimentado como sempre, com muitos Warlocks de linhagem indo e voltando. Abaixo da estátua da cobra gigante Kemoyin, Leilin reconheceu Keza instantaneamente. Ele caminhou até ela com um grande sorriso e a abraçou com força enquanto ambas as mãos apalpavam o corpo de Keza de forma indelicada. Tudo bem. Tudo bem. Ainda estamos a caminho, vamos conversar quando voltarmos. A respiração de Keza ficou pesada, mas ela tinha uma expressão deprimida no rosto. Você me pegou lá. Vendo a irmã que o fez admitir a derrota repetidamente se tornar assim, Leilin não pôde deixar de rir alto. Seu rosto carregava uma presunção indisfarçável. Depois de passar pela restauração do experimento da linhagem de areia movediça, o conhecimento de Leilin nesta área avançou muito, atingindo o pico do continente central. Sob seu controle com a ajuda do Airship, o feitiço para proteger sua própria linhagem já havia sido desenvolvido há muito tempo. Depois de numerosos testes de combate da vida real com Keza, esta Magus não teve escolha a não ser admitir que mesmo que as feiticeiras do clã Ouroboros surgissem todas de uma vez, expondo todas as suas técnicas secretas, elas não obteriam a semente de Leilin. Leilin, que agora havia deixado de lado esse assunto, divertia-se sem qualquer apreensão. No entanto, Keza e os outros estavam ficando um pouco intolerantes com ele. A colcha de algodão rosa estava coberta de traços de amor, enquanto uma forte fragrância envolvia toda a sala. Leilin flexionou a parte superior do corpo, expondo seus músculos firmes, mas elegantes. Ele estava meio reclinado no sofá, ouvindo atentamente os relatos de Keza. Keza parecia mais miserável, com o corpo cheio de cicatrizes do estrago, mas tinha um ar de satisfação. As roupas de algodão não conseguiam esconder seu corpo delicado, expondo até mais do que os outros poderiam negociar. Apesar de sua aparência miserável, isso na verdade não passava de uma brincadeira de criança para mulheres magas.
só poderia ser considerado um jogo mais intenso, pois eles conseguiriam se recuperar em minutos. Por exemplo, a respiração atual de Keza não tinha o menor peso de antes, até parecia calmo. Lelin, a velocidade com que você está melhorando, você é um dos melhores talentos do clã Ouroboros. Apenas Robin pode superar você. Com assuntos sérios sendo levantados, Lelin não tinha mais a atitude arrogante de antes e agora estava ouvindo com otimismo. O sucesso do irmão Robin se deve ao fato de ele estar bem preparado. Como posso comparar a ele? Oposto à bajulação de Keza, Lelin balançou a cabeça com um leve sorriso. Ele avançou para a fase hidro muito rapidamente, e isso deveria criar um grande alvoroço no clã Ouroboros. Afinal, apenas um talento extremo poderia ter um desempenho tão bom. Mas Robin roubou seu trovão. Quando Lelin avançou para a fase hidro, espalhou-se a notícia de que Robin havia se tornado um magus da fase cristal. Hidro Paz e Magia não era muito raro no continente central, mas era um cenário diferente com Cristal Paz e Magia. Sejam seus pontos fortes individuais ou a dificuldade do avanço, os dois níveis não estavam na mesma plataforma. Naturalmente, os holofotes de Lelin foram roubados por Robin. No fundo de seu coração, Lelin estava um pouco feliz por Robin ter atraído muita atenção para si mesmo. Ele sempre gostou de colher suas recompensas no escuro e não queria se exibir assim. Ao mesmo tempo, lembrou-se do traço da marca negra na testa de Robin. Parece que o avanço da outra parte estava profundamente conectado ao seu encontro na dimensão do bolso de areia movediça. O Duque Gilbert parecia saber algumas dessas informações, mas é claro que ele não contaria a Lelin sobre isso. Lelin só podia adivinhar. Vocês dois são pervertidos. A expressão de Keza estava um pouco sombria e ela parecia estar cheia de indignação. Lelin e Robin obviamente se beneficiaram muito da expedição anterior, isso ela acabou de mãos vazias. Ela até perdeu muitos dos membros poderosos de seu clã. O pior é que, quando foram caçados como fugitivos, a responsabilidade recaía sobre os três. Cavalheiresco, Lelin passou o braço em volta da cintura fina de Keza e começou a confortá-la com uma voz suave. Tudo bem, tudo bem. Já se passaram mais de 100 anos, essas pessoas já devem ter perdido a paciência. Depois de um tempo de ternura, Lelin finalmente fez a pergunta sobre o objetivo principal desta jornada. A propósito, você mencionou uma pedra astral anteriormente. Sobre o que é isso? Ele sempre traçou uma linha clara entre trabalho e prazer. Claro, Keza sabia que seu relacionamento com esse irmão talentoso era apenas um elo insignificante, e apenas o emaranhado de benefícios permitiria que ela o prendesse à carruagem de guerra de seu clã, tornando pelo menos uma parte de seu acampamento. Por isso, ela rapidamente deu conta de toda a história. Leilão? As sobrancelhas de Lelin se franziram quando ele ouviu a notícia. Sim. Keza não afastou as mãos inconscientemente brincalhonas de Lelin, ela apenas olhou. Um leilão organizadas por um Morningstar Magus em Azure Mountain City. Como se soubesse que Lelin não havia entendido, Keza começou a explicar a Lelin novamente em detalhes. Descobriu-se que, depois que os magos entraram no reino da Estrela da Manhã, os materiais e recursos comuns já estavam longe de serem suficientes para satisfazê-los. O que os magos da Estrela da Manhã precisavam sempre foram itens muito apreciados nos tempos antigos, e até mesmo aqueles que, há muito se perderam. Esses tesouros evidentemente não podiam ser comprados por cristais mágicos. Assim, organizar algumas trocas no comércio privado e escambo tornou-se comum. O fundador de Azure Mountain City, o Azure Mountain King, era um neutro Morningstar Magus. Seu clã controlava quase metade dos leilões que aconteciam na região. A cada 10 anos ou mais, um grande leilão era realizado na sede da Azure Mountain City. Quando chegasse esse momento, muitos tesouros raros apareceriam, atraindo numerosos magos que pretendiam persegui-los. E por trás do leilão, o distinto Azure Mountain King também organizaria uma reunião de troca privada em pequena escala. Esta reunião secreta teve um nível muito alto de participação. Magia comuns de nível 3 não podiam entrar, e até mesmo Morningstar, magia de todos os lados se esgueirou para ver se conseguiam as coisas de que precisavam. O próximo leilão da Montanha Azul está começando em breve. Recebi informações de que há alguém lá que deseja vender uma pedra astral do tamanho de um punho. Keza explicou o assunto minuciosamente. Além disso, Lelin, mesmo que você volte do leilão de mãos vazias, ainda pode tentar a sorte na reunião de troca mais tarde.
Com tantos magos altamente classificados lá, certamente haverá aqueles que têm pedras astrais em mãos. Claro, o pré-requisito será que você tenha um item que seja atraente o suficiente para a outra parte. Que horas começa a reunião de intercâmbio? Como obtenho autorização para entrar? Que restrições existem? Evidentemente, o interesse de Lei Lin na reunião de troca foi despertado. E ele havia de fato acumulado uma grande quantidade de itens, que pretendia vender em troca de cristais mágicos ou outras matérias-primas. A reunião de troca começará após o término do leilão. Contanto que você esteja localizado dentro dos limites de Azure Mountain City, magia de alto escalão que cumpriram os requisitos serão convidados. Além disso, tenha certeza de que todo o encontro de intercâmbio será conduzido no anonimato. O distinto rei da Montanha Azul está disposto a garantir que não haverá problemas no futuro. A palavra neutra do Morningstar Magus tinha uma reputação definida em todo o continente central, deixando Lei Lin à vontade. Parecia que a questão dos materiais que o estava deixando perplexo tinha uma chance muito alta de ser resolvida em Azure Mountain City. Além disso, depois de ser discreto e viver em reclusão por tanto tempo, já era hora de ele sair para passear. Lei Lin, que estava de bom humor, puxou Keza para uma nova rodada de guerra mais uma vez. Marquês Lei Lin. Boa tarde, Marquês Lei Lin. No caminho para o quartel-general, um sorriso pairava no canto dos lábios de Lei Lin enquanto ele cumprimentava os feiticeiros reais que passavam de vez em quando. Ocasionalmente, ele acenou com a cabeça em resposta, o que deixou os feiticeiros de baixo escalão sobrecarregados. A partir de agora, ele foi considerado um pouco famoso no clã Ouroboros. Pelo contrário, ser discípulo de Gilbert e ter o talento para se tornar um Hidropaz e Magus era secundário. A principal razão pela qual ele se tornou famoso ainda era a técnica de proteger sua semente. Desde o teste com que exia a feiticeira Miranda, as mulheres loucas do clã Ouroboros raramente incomodavam mais Lei Lin. Se eles apenas queriam prazer, havia muitos brinquedos de meninos em seus clãs. Havia todos os tipos de machos, rudes, fracos e também meninos excepcionalmente delicados. Eles não precisavam incomodar Lei Lin. Além disso, também havia muitos feiticeiros do sexo masculino que vinham para Lei Lin com condições atraentes, na esperança de adquirir os resultados de sua pesquisa. Sem dúvida, todos eles foram rejeitados por Lei Lin. A mera consequência de ofender os feiticeiros do clã Ouroboros deixou Lei Lin um tanto ansioso para evitá-lo, sem mencionar a possibilidade de seus resultados de pesquisa de linhagem serem espionados por meio dessas técnicas. Ele poderia usá-lo para si mesmo, mas uma vez que o espalhasse, estaria provocando todas as mulheres do clã Ouroboros. Lei Lin não era tão tolo. De longe, Lei Lin avistou alguém familiar e ele imediatamente foi cumprimentá-la. Bom dia, senhorita Miranda. É-se Lei Lin. O tempo de hoje está ótimo. Acabei de lembrar que ainda tenho um experimento para conduzir. Por favor, desculpe-me. Miranda riu casualmente e saiu rapidamente com uma desculpa. Observando suas costas sedutoras, Lei Lin esfregou os dedos como se lembrasse do cheiro sedutor que ela tinha enquanto estava na cama. Ele não pôde deixar de soltar um sorriso. Anteriormente, ele havia deixado em um estado extremamente miserável. Agora, ao que parece, Miranda desenvolveu um leve medo dele. Lei Lin chegou antes da vila de Gilbert durante seu passeio. Ele estava prestes a bater quando a porta se abriu de repente e uma figura saiu da vila, quase esbarrando em Lei Lin. Irmã Robin. Lei Lin examinou cuidadosamente o atual Robin. As ondas de energia da fase cristal em seu corpo eram muito óbvias. Parecia que ele havia se estabilizado completamente naquele nível. Além disso, as veias na testa de Robin pareciam mais grossas e distintas, e a marca preta brilhava com um brilho estranho. Lei Lin. Robin sorriu. Seus músculos faciais pareciam bastante rígidos, como se ele não sorrisse há muito tempo. Ainda tenho alguns assuntos, vou embora primeiro. O mentor está lá dentro. Robin trocou algumas palavras com Lei Lin e saiu apressado. Enquanto observava Robin sair, Lei Lin entrou em um momento de profunda reflexão. 447, Braço da Vingança. No passado, Robin, sendo um dos alunos de Gilbert, era muito popular. Ele era muito paciente, meticuloso e era capaz de fazer as pessoas se sentirem confortáveis apenas com sua presença. Assim, ele foi capaz de ocupar uma posição elevada, algo semelhante a um supervisor, no clã. Ele havia mudado desde que entrou na fase cristal,
No entanto, seu temperamento piorou, e ele perdeu sua posição e não fez nada além de ficar ocioso o dia todo. Ao relembrar esse assunto, Leilin não pôde deixar de se sentir triste com o pensamento. Leilin entrou na vila e encontrou o Duque Gilbert no escritório. O rosto de Gilbert não mudou nada, nenhum pelo facial estranho nem poros visíveis que o faziam parecer mais inteligente do que nunca. Com tudo isso combinado com sua cabeça, brilhante e lisa, ele parecia um pouco astuto e assustador. No entanto, para Leilin, Gilbert foi um bom mentor que se esforçou ao máximo para ensiná-lo. Assim, ele curvou-se respeitosamente para o homem e contou-lhe o motivo de sua chegada. Vai ser bom fazer uma viagem lá fora. Gilbert recostou-se no sofá com a bebida na mão. Leilin podia ocasionalmente identificar pequenas criaturas parecidas com sereias aparecendo na bebida. Com o passar de um século, tenho certeza de que Cyril esqueceu tudo sobre você. Mesmo aqueles fugitivos não são tão pacientes. Você realmente deveria viajar para fora. Mas... Gilbert parou por um tempo. Se o mentor precisar de alguma coisa, sinta-se à vontade para perguntar. Leilin ficou animado porque sabia que Gilbert poderia ter algumas tarefas para ele realizar. Já que você está saindo, por que não assumir esta tarefa? Gilbert lançou um pergaminho. Os feiticeiros do clã Ouroboros têm que terminar tarefas periodicamente para a organização como uma forma de contribuição. Mesmo sendo meu discípulo, você não pode ficar parado. Enquanto estiver viajando, você deve terminar esta tarefa. Sim, mentor. Leilin fez uma reverência ao concordar, obedientemente sair. Ele desenrolou o pergaminho em sua mão depois que saiu da vila. Interface de dados de força espiritual detectada. Aceita. Um prompt imediatamente apareceu no AI-chip. Sim. Seguindo a ordem de Leilin, uma série de mensagens imediatamente entrou em seu cérebro e foi impressa diretamente em sua memória para que ele não as esquecesse facilmente. Esta é realmente uma tarefa de extermínio. Chamas verdes fosforescentes se acenderam na mão de Leilin, transformando o pergaminho em cinzas. No entanto, ele era inexpressivo. A tarefa era realmente muito simples. Ele teve que ir exterminar uma base de pessoas se rebelando contra o clã Ouroboros. Embora reinassem supremos nesta área, eles eliminaram muitos clãs influentes e até mesmo plebeus quando pisaram aqui pela primeira vez. Os membros sobreviventes desses clãs mantinham o desejo de conquistar. Além disso, como em todos os regimes, também houve confrontos com os interesses da população indígena, gerando atritos. Tudo isso levou ao surgimento de partidos de oposição. Mesmo que tais organizações fossem fracas, não tendo um único Magus Estrela da Manhã, elas frequentemente se escondiam bem e era difícil identificar suas localizações. No entanto, uma vez encontrados, não escaparam de seu destino de extermínio. A tarefa de Gilbert para Leilin era simplesmente eliminar a base encontrada mais recentemente. Este é basicamente um trabalho sujo. Leilin suspirou, mas sabia que isso era inevitável. Tendo se juntado ao clã Ouroboros, ele sabia que era necessário que ele fizesse algumas das coisas que fazia para ganhar a confiança da organização. Além disso, aplicando tal pressão, eles seriam capazes de manter os novos Warlocks envolvidos na guerra. Na verdade, uma das vantagens de ser aluno de Gilbert era que ele recebia uma tarefa tão simples. Leilin foi considerado como tendo recebido tratamento preferencial por ter recebido tarefas de nível de dificuldade apenas moderado. O local da missão é do Oroi Forest, a caminho de Azuri Mountain City. Também. Vou cuidar deles no caminho e depois vou para o leilão. Leilin decidiu. Ponto. O pavimento de calcário estava pontilhado de lixo, criando um ambiente bagunçado e caótico. De tempos em tempos, avistavam-se nas ruas vestígios de gado domesticado, como vacas e cavalos que andavam pela calçada. Um forte odor emanava das águas subterrâneas transbordantes que formaram poças de água nas estradas. Esta era uma cena bastante normal em uma cidade de plebeus. Os avanços do mundo Magus não se espalharam para o mundo dos mortais. As únicas melhorias nessa frente eram que agora se podia ganhar comida suficiente para alimentar toda a família. Leilin estava passeando. Assim que aceitou a tarefa, ele deixou o quartel-general sem hesitar e se dirigiu para sua localização atual. Se as direções não estivessem erradas, era aqui que o clã Ouroboros havia estabelecido uma divisão secreta e também onde o seu agente havia encontrado os rebeldes. Depois de usar um feitiço de transfiguração, a aura de Leilin era equivalente a de um Magus de nível 1 ou 2.
Apesar de Gilbert mencionar que Cyril não se importaria com ele, Leilin ainda queria ser o mais cauteloso possível. Afinal, os subordinados de Cyril eram magos da fase de cristal que podem estar de olho neles. Leilin teve que fazer alguns preparativos para bajulá-lo. De acordo com o número da casa, Leilin chegou a uma casa que parecia um bar normal e bateu na porta. Bater. Bater. Após cerca de 10 minutos, uma voz impaciente gritou. Quem é? Não abrimos durante o dia. Estou procurando Tamansi. A voz de Leilin era profunda e baixa. Você está procurando nosso chefe. Qual é o problema? Um homem musculoso de cabelos dourados abriu a porta enquanto olhava para Leilin com cautela. No entanto, Leilin só podia sentir uma onda fraca de energia passando pelo homem, marcando-o como um acólito. Olha isso. Leilin soltou um pequeno sorriso enquanto tirava um distintivo. O antigo símbolo de uma serpente negra comendo a própria cauda contrastava fortemente com o fundo dourado. Para outros, esse símbolo feito de runas pode parecer um mero círculo estranho na base do emblema. No entanto, como esse homem era um acólito deles, ele definitivamente reconheceria o símbolo do clã Ouroboros. Como esperado, os olhos do homem se arregalaram. Ele relaxou, diminuindo sua precaução em relação a Leilin. Vou perguntar. Dessa vez, a reação do homem tornou-se mais rápida. Em um minuto ele trouxe um homem de cabelos castanhos claros e corpo menor. Era óbvio para Leilin que este homem era um mero magus de nível 2. Estes foram os Warlocks de nível mais baixo encontrados no clã Ouroboros. Devido ao fato de que suas habilidades eram baixas e suas famílias estavam em declínio, eles só podiam fazer trabalhos diversos e acumular créditos silenciosamente, esperando que um dia um gênio da linhagem nascesse em sua família ou mesmo uma chance de eles retornarem ao general. Quartel-general. Meu senhor. Com apenas um olhar, Tamansi reconheceu Leilin. No que dizia respeito aos Warlocks, aura de linhagens que não podiam ser falsificadas. A sensação íntima e terrível que exalava estava profundamente gravada na memória de Tamansi. Esta concentração da linhagem parece ser a de uma linhagem régia em particular. O anão pensou enquanto se curvava respeitosamente. Meu nome é Tamansi, meu senhor. Entendo, Leilin assentiu enquanto entrava no bar. Ao passar pelo balcão, ele chegou a uma sala localizada no subsolo que era ainda mais escondida e complexa. Diga-me tudo o que você descobriu e não esconda nenhuma informação de mim. Leilin tirou sua capa, inadvertidamente emitindo uma aura imponente em cada movimento, o que fez com que Tamansi o considerasse com mais reverência. Ao ver os documentos que Leilin produziu, Tamansi não se atreveu a esconder a verdade e imediatamente relatou a Leilin. Isso foi há 3 dias. Naquela época, eu estava aqui. Numerosos dias depois na floresta sombria e escura. Chileada cigarro abafou a conversa abafada entre os dois magos. Era a floresta Doroi, uma grande floresta pré-histórica onde Tamansi havia encontrado a base inimiga. Tem certeza que está aqui? Leilin usava uma capa preta de magus com bordas douradas. Ironicamente, seu traje apropriado, juntamente com sua constituição esbelta, bem como seu temperamento de linhagem pura, faziam parecer que ele não estava aqui para matar, mas sim para viajar. Sim, meu senhor. Nesse ponto, Tamansi não sentia nada além de respeito por Leilin. Como um feiticeiro real da organização, Leilin ocupava uma posição elevada e controlava a vida e a morte dos expatriados. Depois de alguns meses de investigação, finalmente descobrimos que o braço da vingança está escondido aqui. De acordo com os vestígios próximos, existem de fato formações de feitiços escondidas por aqui, bem como trilhas de Warlocks nesta área. Leilin acenou com a cabeça. Esses patifes com certeza podem se esconder. Fique tranquilo, meu senhor, meus subordinados já os prenderam. Assim que meu senhor der sua ordem, definitivamente seremos capazes de quebrar seus feitiços, junto com os homens que você trouxe. O anão magus deu um tapa no peito e garantiu. Para Tamansi, parecia que Leilin, que foi despachado pelo quartel-general, tinha apenas a aura fraca de um magus de nível 1 ou 2 e parecia especialmente amigável. Assim, ele provavelmente não era particularmente poderoso. No entanto, como ele já estava em missão, definitivamente haveria muitas pessoas para compensar sua evidente fraqueza. Para tais linhagens reais, sua família não teria despachado um grande número de pessoas para protegê-lo sempre que ele estava fora. Quem disse que eu trouxe mão de obra? Leilin se virou para olhar para Tamansi. Não.
Ninguém. Tamansi queria rir, mas não conseguiu. Meu senhor, por favor, não faça essa piada. Dentro deste acampamento está Toron do braço da vingança. Além de sua líder, ela é mais forte em sua organização, tendo alcançado a fase hídrica há 2 séculos. Ah! Então Toron é o membro mais capaz aqui? Essa é uma boa chance. Leyline bateu palmas enquanto olhava as instruções dadas pelo AI-Chip. Grau 3 feitiço completo. Número de execuções de simulação, 42.912. Número de erros, 0. Parece que posso testar este feitiço no local, Leyline murmurou para si mesmo. Um dos planos de Leyline para criar formidáveis feitiços de nível 3 comumente usados veio da utilização pesada das capacidades operacionais do AI-Chip. Ele personalizou um feitiço de nível 3 para Leyline e acabou de terminar sua simulação. Além disso, esse novo inimigo era perfeito para Leyline testar seu novo feitiço. 448, Toron Mestre. Você pode ter superestimado minha capacidade. Mesmo com todos os meus homens somados, não. Seríamos páreo para Toron. Tamansi forçou um sorriso. Ele acreditava que era necessário esclarecer as coisas com Leyline. Mesmo que ele fosse um membro da realeza e um agente especial do clã, ele não poderia simplesmente se sacrificar por ele. Seus homens? Leyline ficou sem palavras. Com magos e acólitos tão fracos, eles nem seriam capazes de romper a formação do feitiço. Não teve importância, no entanto. Tamansi estava encarregado da inteligência. Ele não tinha grandes esperanças em relação à força de combate deles. Apenas cuide dos seus homens, eu cuido do resto. Ele respondeu friamente antes de flutuar. De repente, uma onda poderosa e arrepiante de energia montanhosa encheu todo o lugar. E isto? Tamansi olhou fixamente para Leyline, olhos esbugalhados. A energia que ele sentiu, de Leyline antes era semelhante à sua, mas de repente ele explodiu como uma criatura feroz. As ondulações aterrorizantes da energia de Leyline aumentaram infinitamente. Em um piscar de olhos, ele ultrapassou o nível 13 e disparou para um nível imprevisível. Meu senhor, parece que você não é um daqueles membros da realeza que apenas brincam, mas sim uma pessoa com influência. Os olhos de Tamansi se iluminaram. Se ele fosse filiado a Leyline, teria um futuro inimaginável e poderia até realizar seu sonho de revitalizar sua família. Marquês. Meu senhor, você deve ser um marquês que detém autoridade no clã. Tamansi cerrou os punhos, o rosto corado. No momento em que Leyline parou de reprimir sua aura, ele realmente sentiu um desejo de se ajoelhar. Tamansi nunca sentiu tal sensação de majestade, de outro marquês semelhante a Leyline. Leyline, por outro lado, não se importava com o que os outros sentiam por ele. Por ter desistido de suprimir sua aura, ele foi descoberto por Tamansi. Atualmente, ele foi repentinamente engolfado por uma névoa repentina que apareceu na floresta que, evidentemente, era obra de Tamansi. Qual magus está lá fora? Somos uma guilda secreta que rejeita todos os visitantes e transações. Uma grande quantidade de luz foi emitida, formando um escudo de defesa gigante coberto por runas bruxuleantes. Pelo que parece, o magus não é alguém para se brincar. Além disso, com o tom decisivo do magus, a maioria das pessoas teria recuado se tivesse tropeçado nesse magus por acidente. Ainda assim, Leyline não era como a maioria das pessoas. Além disso, sua missão aqui era exterminá-los. É o braço da vingança. Leyline se elevou sobre a formação do feitiço, sua voz penetrante. Ele queria fazer uma confirmação final para evitar contratempos indesejados. Um feiticeiro do clã Ouroboros. Uma luz inquisitiva brilhou e o tom tornou-se ameaçador. O puro ódio pingando naquela voz fez Leyline estremecer. No entanto, deu a Leyline a confirmação de que precisava. As coisas agora seriam muito mais fáceis. As pupilas de Leyline refletiam sua indiferença. Para ele, a guerra por recursos e benefícios nunca foi uma questão de certo ou errado. Foi a mera determinação de um vencedor e um perdedor. Enquanto isso, no topo de um grupo de edifícios dentro da formação do feitiço, o rosto da magus que havia falado antes estava distorcido enquanto ela olhava para um cristal carmesim em sua mão. Uma magus feminina que parecia adolescente, com as bochechas ainda gordinhas, chegou ao lado de seu mentor e perguntou: Mentor, o que há de errado? É o clã Ouroboros. Aqueles malditos feiticeiros conseguiram nos rastrear até aqui. A mulher aparentava 30 e poucos anos, com um corpo voluptuoso.
Ela seria uma beleza estonteante se não fosse pela enorme cicatriz em forma de cruz em seu rosto, Clã Ouroboros. O jovem respirou fundo. Esse nome trouxe imagens de demônios, de tocas de monstros e outras criaturas aterrorizantes. Para ela, os feiticeiros do clã Ouroboros eram demônios ameaçadores que podiam engolir alguém inteiro em questão de segundos. Receio que a situação seja quase ameaçadora agora que eles conseguiram rastrear este lugar. Quando o inevitável chegar, você tem que fugir enquanto eu tento o meu melhor para atrasar o caminho deles. O Magus com cara de cicatriz se virou e ordenou com uma expressão melancólica. Você quer que eu corra? E o que é Fanny, e o resto? A adolescente Magus se assustou ao ouvir essas palavras de seu mentor. Esta é uma situação de vida ou morte, não podemos nos preocupar com eles. A Magus com cara de cicatriz sorriu amargamente, enquanto observava a situação caótica da multidão abaixo. Não acredito que eles estão aqui. Um Magus ancião de cabeça branca exclamou enquanto flutuava junto com alguns outros magos. Vamos todos para fora então. Não há nada a temer. Disse um Magus musculoso de meia idade. Ele tinha um olho faltando e sua cabeça estava adornada com um crânio de tigre. Brum! A formação do feitiço tremeu e o escudo defensivo começou a vibrar vigorosamente. Foi uma visão semelhante à do céu e da terra se despedaçando. Ele varreu o pequeno acampamento quase imediatamente, fazendo com que os rostos de muitos magos escurecessem. Ponto. Fora do escudo, Leilin estava olhando para a poderosa formação de feitiço defensivo de um ponto de vista. A força espiritual de um Magus também pode representar as limitações de suas habilidades. Com uma formação de feitiço como essa, dado seu nível anterior de força, ele levaria algum tempo para demoli-lo completamente. Se for menos de 20 graus, estaria no nível de um acólito. Rank 1 magia se estiver entre 20 a 80 graus. Rank 2 se estiver entre 80 a 200 graus e Rank 3 se for mais de 200. Mas uma vez que o feitiço ultrapasse 300 graus, mesmo os magos da fase de cristal terão que ser cuidadosos. Leilin murmurou para si mesmo e brincou com o complicado modelo de feitiço que foi enviado ao seu mar de consciência pelo AI-chip. As muitas runas individuais se juntaram perfeitamente neste modelo e deram uma sensação requintada. Leilin havia praticado a manipulação desse feitiço muito bem por meio de seu AI-chip anteriormente. A maneira como ele estava usando, agora era como se ele tivesse tentado inúmeras vezes, e estava além de apenas proficiente. Brum! Numerosas marés elementais foram formadas, e devido à impressionante força deste feitiço, as partículas elementais de escuridão e fogo desta região foram instantaneamente sugadas, como se encontrassem um buraco negro elementar. A exaustão de energia de um feitiço de nível 3 não era, é claro, algo que os feitiços de nível 1 ou 2 pudessem comparar. Mas a situação atual era aquela em que até Leilin se sentia desconfortável. A energia aterrorizante não se dissipou, mas se aglomerou na palma da mão de Leilin, formando raios negros. O espaço cedeu e foi aparentemente absorvido pelos raios negros. Dica do Fatality. Leilin estalou o dedo e um raio negro encontrou a formação defensiva do feitiço com um estrondo alto. Dica do Fatality. Feitiço de nível 3. Elementos, escuridão e fogo. Concentra toda a energia em um ponto de perfuração. Efeitos colaterais, corrosão e queimaduras. Potência, 330 a 360 graus. Leilin nomeou esse feitiço ele mesmo. Ao desistir da área de efeito e condensar todo o seu poder em um dedo, ele poderia conceder a morte a qualquer criatura abaixo do Reino Estrela da Manhã, daí o nome. Claro, havia um tom de auto-zombaria na fragilidade de sua vida anterior. Pop. Assim como uma bolha de sabão que foi furada, o poderoso escudo de defesa falhou diante do ataque mortal e perdeu toda a sua força antes de se despedaçar instantaneamente. A névoa se dissipou, revelando os prédios atrás e os magos cujos rostos estavam sem cor. Toram. Leilin olhou para seu alvo. A cicatriz em seu rosto deixou uma impressão excepcional. Sua cicatriz ficou para trás durante o massacre e, como mulher, ela obviamente poderia remover a cicatriz por vaidade. Mas para a memória de seu ódio, ela manteve em seu rosto como um lembrete. Na maioria das vezes, pessoas como essas eram extremamente insensíveis e eram pessoas a quem Leilin tinha que prestar mais atenção. Apenas um feiticeiro Kemoin de fase hidro de nível 3. Vendo Leilin vindo até ele sozinha, a expressão de Tono diferia daquela de seus colegas felizes.
Ela ficou ainda mais sombria e exalou uma sensação de desesperança. No mundo dos magos, alguém que ousava se mover sozinho era muito mais forte do que um coletivo. E se Lelin ousou chegar sozinho, ele deve ter tido maior confiança em matar todos eles, aqui. Isso é vida ou morte, não precisamos mais nos segurar. Garantir a fuga de nossas sementes é a maior prioridade. Thoron ordenou. Claro, eu venho querendo tirar a vida dos Kemorin Warlocks desde muito tempo atrás. Vou esfolá-lo vivo e usá-lo como tapete. O Magus de Caveira de Tigre comentou com ódio, lançando um olhar sujo para Lelin. Além de Thoron, que é uma Hidropaze, ainda existem 2 outros Magi de nível 3. Os olhos de Lelin brilharam quando a Airship começou a coletar os dados de seus inimigos e prever os possíveis resultados. Quanto aos acólitos, eles eram como grãos de poeira para ele. Já que você é um feiticeiro Kemorin, se perder sua vida aqui, tenho certeza de que seus superiores lamentarão essa perda. Os olhos de Thoron ficaram vermelhos e ela se cobriu com uma armadura líquida. Da mesma forma, depois que todos vocês morrerem, o braço da vingança não será nenhum problema por um período de tempo. Lelin respondeu. Mas antes de acabar com você, devo fazer uma limpeza. Limpeza? Oh não. Ele está planejando. A expressão de Thoron caiu instantaneamente, mas era tarde demais. Uma projeção horripilante da serpente gigante Kemorin surgiu atrás de Lelin. Bilis tóxica. Com o amadurecimento de sua linhagem, esse feitiço inato dele também cresceu exponencialmente e até ultrapassou 200 graus de poder, atingindo a força de um feitiço de nível 3. Mesmo com medidas preventivas, seria difícil para os magos de nível 1 e 2 sobreviverem. Além disso, o efeito do feitiço seria ainda mais amplificado agora que o escudo defensivo estava baixado. 449. 1. Teste. Um deus da morte incorpóreo desceu solenemente sobre o acampamento rebelde. No chão, inúmeros magis de nível 1 e 2 começaram a entrar em colapso com seus acólitos a reboque, morrendo apesar de múltiplas camadas de proteção, poções, artefatos mágicos e outras defesas. Mesmo os edifícios circundantes não foram poupados. Eles rangeram e balançaram enquanto desmoronavam como areia diante da água. Ondulações tóxicas informes miraram nos 3 magos de nível 3 no ar e começaram a atacá-los, deixando-os indefesos enquanto observavam seus aprendizes e os outros membros de suas organizações caírem. Com um único ataque, exceto por um punhado de magos que conseguiram escapar usando seus tesouros secretos, o resto se transformou em cadáveres que se decompunham rapidamente. Você, Thoron, rugiu enquanto ela avançava. O poder aterrorizante dos ataques tóxicos de um Kemorin Warlock era de conhecimento comum. No entanto, a habilidade de Lelin atingiu um nível que lhe permitiu exterminar quase tudo no chão, o que era normal. Este ataque dele foi repentino e inesperado, o que resultou em enormes perdas. Testemunhando a morte de seus próprios aprendizes, amigos e até famílias nas mãos de Lelin, os outros 2 magos de nível 3 endureceram seus olhares e avançaram com olhos lacrimejantes. Holograma fantasma. Múltiplos fantasmas de criaturas gigantescas começaram a aparecer por trás de um velho magus de nível 3. Eles cercaram Lelin e abriram suas bocas enormes, ferozes e ameaçadoras para prendê-lo no meio deles. Trono carmesim. Uma imagem ilusória de um trono vermelho, sangrento apareceu atrás de Thoron, emanando um forte cheiro de sangue. O trono era de ouro fosco simples e sem adornos, com marcas de várias espadas e machados. Parecia que tinha passado por muitas provações e tribulações, dando-lhe uma aparência quase real de crueldade. Sob o trono ilusório, os 3 vestiram uma armadura vermelha, suas auras foram elevadas a um nível 1. Amplificação de aura, e remoção de supressão. Então existem tais modelos de feitiços. Os olhos azuis de Lelin brilharam de excitação. Ele registrou diligentemente o domínio da parte oposta no Airship, com a intenção de pesquisá-lo ainda mais. Esta era a característica do domínio incompleto de um magus de nível 3. Assim que Thoron compreendesse completamente a força desse domínio, ela entraria no reino da Estrela da Manhã. Claro, o atual trono carmesim forneceu apenas uma amplificação limitada para Thoron e o resto. Não poderia ser comparado ao próprio olhar intimidador de Lelin. No entanto, sob o brilho brilhante do trono, os olhos dos enormes fantasmas ficaram injetados e eles correram em direção a Lelin com força total, nenhum pingo de hesitação neles. Que retaliação fraca. Thoron, ficarei totalmente desapontado se isso for tudo que você tem.
Lei suspirou. As terríveis ondulações de energia de seu corpo transbordaram quando o terrível feitiço inato de um feiticeiro Kemoin de nível 3, olhar intimidador, envolveu a região. Isis. Parecia que uma antiga serpente gigante Kemoin havia renascido em toda a sua selvageria. Uma onda tirânica de energia escura desceu no chão, trazendo consigo uma aura bastante incomum e selvagem. O campo de força imediatamente assumiu o território anteriormente sob o trono carmesim, neutralizando quase instantaneamente seus efeitos. Mesmo que Lelin tenha suprimido a energia em seu corpo, suas habilidades foram expostas aos enormes fantasmas e eles ficaram absolutamente loucos, como se tivessem visto algo terrivelmente bizarro. Eles rugiram em confusão, atacando brutalmente um ao outro e até mesmo correndo em direção ao seu dono original. Uma boa chance de testemunhar os efeitos da confusão. Observando os magos adversários se atrapalhando, Lelin sorriu com indiferença. Seu domínio inato foi constantemente fortalecido pelo osso do dedo Lamia, algo que se estendia às regiões de amplificação e supressão de energia. Se não fosse pelo fato de ter experimentado a quebra de regras por um verdadeiro domínio do Morningstar Magus, ele teria pensado que o dele já havia sido formado. Ainda assim, mesmo que fosse um mero campo de força, seus efeitos já eram inimagináveis. A imagem fantasma do trono carmesim começou a recuar em derrota, como se tivesse sido despojada de sua glória anterior. E antes que os outros dois magos de nível 3 pudessem retaliar, seus campos de força foram suprimidos e derrotados. Thoron foi o único qualificado para enfrentar Lelin em uma colisão de campos de força. Quanto aos campos de força de nível inferior usados pelos outros, eles certamente não poderiam se igualar aos da Isidro Paz e Magi. Devido à profundidade diferente de compreensão de um domínio em diferentes níveis, havia uma grande diferença em seus pontos fortes. Assim, os campos de força dos Magi abaixo da fase Hidro foram considerados efetivamente inúteis. O Magus com o crânio de tigre tinha um olhar de derrota. Ele entendeu e admitiu a enorme disparidade entre Lelin e ele mesmo. No entanto, ele rugiu ferozmente, os músculos de seu corpo ficando tensos e inchados enquanto seu lindo pelo brilhava com um brilho colorido. As articulações de seus ossos estalaram ruidosamente e logo seu corpo inchou e se expandiu de uma figura normal para uns enormes 3 metros. Seu punk. Eu vou te matar. Vou quebrar seus ossos um por um, centímetro por centímetro sem piedade. Ele rugiu estrondosamente e deu um soco de alta intensidade, enquanto fortes rajadas de vento atingiram bem no rosto. O ar ao redor parecia ter sido tão comprimido por esse soco que se tornou um corpo de cristal substancial que surgiu em direção a Lelin como um projétil. Um magus humano com um corpo reforçado, que visão rara. Lelin ficou sério, ficando cauteloso com o homem. Magos com corpos reforçados eram conhecidos por pertencerem ao clã das bestas bárbaras. Quanto a outros tipos de magia, eles geralmente ficariam felizes em usar feitiços para a destruição de inimigos. Como tal, vendo como o crânio de tigre Magus se transformou em uma criatura tão poderosa, ele tinha certeza de que havia alguns no continente central que poderiam fazê-lo, embora fosse raro. De um modo geral, magia não dava muita ênfase à força e agilidade. Em vez disso, valorizando mais a qualidade da forma física, já que o corpo corpóreo era a parte que sustentava os fundamentos de qualquer poder mágico. Além disso, diferentes Warlocks herdaram diferentes habilidades de seus anciões, portanto, dependia muito de qual área cada ancestral colocava sua ênfase. Lelin entendeu isso e se esforçou para polir ao máximo todos os fatores de força e agilidade em si mesmo. Em uma onda de excitação, Lelin sacou sua espada meteor e exibiu habilmente suas técnicas de lâmina cruzada. Corte de lâmina cruzada. Uma grande cruz negra brilhou e cortou o céu, carregando consigo terríveis toxinas Kemoin. O projétil se estilhaçou em pequenos pedaços no ar, mesmo quando as consequências viajaram em direção ao crânio de tigre enfurecido Magus. Au! O crânio de tigre Magus cobriu a cabeça com as duas mãos e avançou. Crackle! O som de vidro quebrando pode ser ouvido quando o lindo brilho colorido do crânio de tigre Magus explodiu em um flash e colidiu de frente com o cruciforme preto, quebrando em 1.000.000 de pedaços. Zzz. Uma pequena lágrima apareceu em seu braço, e dela podia-se ouvir sons fracos de algo se decompondo enquanto uma fumaça branca subia. Sem hesitar, o crânio de tigre Magus correu em direção a Lelin em um momento. Vitalidade muito alta mesmo.
Para ser capaz de resistir ao veneno da serpente gigante Kemoyin, além de possuir excelente resistência a feitiços, a vitalidade de alguém precisava ser de pelo menos 100 pontos ou mais. Além disso, a força e a agilidade do lado oposto excederam seu próprio valor de 30 aos trancos e barrancos. Vendo como ele era capaz de usar técnicas simples para desferir golpes mortais, os olhos de Lei Lin brilharam. Morra agora. O braço direito do crânio de tigre Magus se transformou em uma enorme garra de tigre, atingindo Lei Lin. A enorme garra de tigre parecia uma pequena mó. A garra afiada brilhante era brilhante e ameaçadora, com runas de feitiço visíveis na luz brilhante que emitia. Bang! A garra do tigre foi interrompida abruptamente no ar por uma palma. Embora a constituição de Lei Lin fosse alta e esguia, quando comparado à criatura com cabeça de tigre, ele era bastante pequeno e sua palma era equivalente à de um bebê. No entanto, foi essa palma insignificante que conseguiu domar a garra afiada do tigre, incapacitando sua capacidade de avançar. Como pode ser isso? O velho gritou de surpresa. Ele acabara de derrotar seus fantasmas à distância. Ele estava absolutamente certo da força de seu amigo. O crânio de tigre Magus matou impiedosamente uma criatura de nível 3 neste estado bestial. Mesmo quando ele se lembrava disso agora, tinha sido chocante. No entanto, um ataque completo de seu amigo foi bloqueado por uma única palma, algo que não fazia sentido. Além do mais, olhando para a parte oposta, parecia ser fácil. Mesmo para um Alok, não é possível possuir um poder tão aterrorizante, a menos que você também seja um Magus que pratica técnicas de reforço corporal. O velho examinou Lei Lin, tentando analisá-lo, mas incapaz de lê-lo. Como? Como isso é possível? Além do velho chocado, o crânio de tigre Magus estava sem palavras. Ele estava extremamente confiante em sua habilidade. Mesmo diante de várias ligas mágicas colocadas por outros magos, ele só precisava usar sua garra e elas teriam rachado e desmoronado como areia macia. Mas agora, não há nada que não seja possível. Lei Lin apertou seu aperto, e estalos soaram quando o braço do crânio de tigre Magus se torceu abruptamente em uma curva estranha e distorcida. A diferença entre humanos e animais está no uso de suas forças, seja para exploração ou como ferramenta. Se você nem sabe disso, independentemente de quão forte você seja, você é apenas um tolo. Lei Lin olhou para o Magus do crânio de tigre choramingando e sentiu uma pontada de pena. Atrás dele, as sombras negras de 2 braços apareceram, prendendo-se à sua mão direita e injetando um fluxo constante de energia nela. Embora a força de Lei Lin fosse de apenas 30 graus de poder, ele poderia usar seus feitiços para romper esse limite e aumentar maciçamente sua força por um curto período de tempo. Afinal, seu caráter inato era o de um Magus, não um cavaleiro competitivo. Aqueles que não conseguem acompanhar os tempos, serão abandonados como lixo. Lei Lin soltou um suspiro, agarrou os braços do crânio de tigre Magus e o levantou. Isso é ruim. Temos que salvar Borjin. O confronto acontecerá rápido demais. Afinal, tanto Lei Lin quanto o crânio de tigre Magus eram ágeis, com pelo menos 30 graus de habilidade a esse respeito. Desde o ataque inicial, até Lei Lin desembainhar sua espada, até a retaliação e contra-ataque, tudo aconteceu em questão de segundos. Mesmo Thoron não teve a chance de reagir, nem ela esperava que Lei Lin derrotasse tão facilmente um Magus de nível 3. Praga das chamas sombrias. Lei Lin não iria mostrar nenhuma misericórdia. Ele estava completamente pronto para acabar com todos. Uma parede de fogo preto escarlate apareceu e, em um piscar de olhos, os 2 magos de nível 3 que avançaram foram afogados em suas chamas. 450. Selo da corrosão negra. As chamas negras corrosivas eram como um abismo que separava Thoron do resto. Quanto a outro Magus de nível 3, as chamas o infligiram com ferimentos graves, e ele escapou para o lado enquanto soltava gritos de gelar o sangue. O que você está tentando fazer? Naquele momento, o crânio de tigre Magus estava verdadeiramente apavorado. Ele sentiu a força cada vez mais horrível saindo de ambas as mãos de Lei Lin, e a força espiritual selvagem que havia selado seu mar de consciência. Pela primeira vez, ele sentiu o terror do fundo do coração. Ele começou a se arrepender de não ter escapado imediatamente após a chegada de Lei Lin. Por causa disso, ele se colocou em suas circunstâncias atuais. O que estou tentando fazer? Os lábios de Lei Lin se curvaram.
Braços de sombra emergiram de suas costas em rápida sucessão. Enormes músculos surgiram indistintamente e se fundiram em ambas as mãos de Lei Lin. Ranger. Rangido. Primeiro, a pele se rompeu, depois os músculos, depois os ossos. O crânio de Tigre Magus tinha uma expressão distorcida e estava com tanta dor que não conseguia nem emitir um som. Todo o seu ser parecia ter sido esticado por Lei Lin. Deixe-o ir. Espere. Não. Em meio aos gritos de Gelaru, sangue de Toron, o crânio do Tigre Magus foi partido em dois. Grandes quantidades de derramamento de sangue podiam ser vistas em todos os lugares. Você não acha que é tarde demais para dizer essas coisas só agora? Lei Lin evitou habilmente o sangue, uma habilidade que adquiriu com a experiência. Seu corpo não tinha nem mesmo sido contaminado por um pouquinho disso. Como se jogasse o lixo fora, ele jogou fora os dois segmentos do cadáver antes de se virar para Toron, seu rosto sem emoção. Você deveria ter caído em si antes de decidir se rebelar contra o clã Ouroboros. Você vai perecer aqui hoje. Esta é minha promessa ao Borjin. O rosto de Toron se acalmou instantaneamente. Ainda assim, Lei Lin podia ver distintamente o desejo de vingança em seus olhos. Esta não foi uma vingança de sangue quente que surgiu apenas a partir deste único incidente. Foi antes uma resposta coletiva ao longo período durante o qual foram caçados como presas. Muitos dos amigos e familiares de Toron provavelmente morreram em meio aos massacres conduzidos pelo clã Ouroboros, e as ações anteriores de Lei Lin haviam evocado totalmente sua ira. Mesmo agora, você se recusa a aprender. Lei Lin balançou a cabeça. Atualmente, você não parece estar apto para ser meu adversário. Deixe-me ajudá-lo. Assim que ele terminou essas palavras, um magus vestido com uma túnica preta, que parecia idêntico a Lei Lin, surgiu repentinamente diante do magus de nível 3 que havia sido gravemente ferido pelo braço da vingança. Algumas poções multicoloridas foram jogadas fora por Lei Lin, enquanto ele mantinha uma cara séria. Eles colidiram no ar e emitiram ondulações de energia aterrorizantes. Feitiço de combinação de poções de nível 3 chamas divinas da pradaria. As chamas sem fim engoliram instantaneamente o magus de nível 3, espalhando-se a ponto de incluir o Lei Lin na área de efeito. Lei Lin, que estava cercado por muitas chamas, de repente riu histericamente e se transformou em muitas correntes de sombra que confinaram o magus de nível 3 nas chamas. Mestre Toron. Me salve. O rosto do magus de nível 3 estava cheio de desânimo. Ele fez tudo o que pôde para procurar ajuda, e procurar ajuda em Toron era sua última esperança. Mas Lei Lin bloqueou o caminho de Toron e frustrou impiedosamente aquela última esperança. Você deve ser o único magus de alto escalão que resta na fortaleza agora. Lei Lin olhou para Toron depois que a aura de vida do magus de nível 3 se dissipou completamente no mar de fogo. Se você não usar seu tempo restante para me fazer feliz durante nossa batalha, temo que continuarei a caçar e matar todos os outros magos abaixo. Aquela magus deve ser sua aprendiz. Vocês dois podem até ser parentes de sangue. Nem pense em mentir para mim. Tanto as ondulações da linhagem em seus corpos quanto a frequência da força espiritual revelaram seu relacionamento. Lei Lin lançou um olhar para um dos cadáveres espalhados, e o que ele disse fez com que a expressão facial de Toron mudasse. Apenas quando o olhar de Lei Lin disparou pela área, a magus feminina com um rosto infantil que estava deitada atrás dos restos mortais sentiu, como se estivesse sendo encarada por uma criatura antiga e feroz. Seus membros começaram a tremer incontrolavelmente. É muito assustador. Ao perceber que havia sido descoberta, a magus tentou fugir. Um leve vento verde se dissipou de seu corpo e a carregou para as profundezas da floresta Dorai. Além de Nina, até o mestre Borjin tem. Quando ela começou a correr, as lágrimas escorriam por seu rosto. No instante em que Lei Lin lançou seu ataque mortal, os magos de baixo escalão foram todos exterminados. Além dos 3 magos de nível 3, quase todos os outros morreram instantaneamente. Nenhum antídoto runa defensiva teve qualquer efeito no ataque. Antes das terríveis toxinas da serpente gigante Kemoyin, todos os outros eram fracos e fracos. Os feitiços defensivos inatos de Toron não afetaram nem um pouco o ataque de Lei Lin. Se não fosse pelo feitiço protetor que ela obteve de seu mentor, ela também teria perecido. A magus feminina que teve a sorte de sobreviver se escondeu atrás de uma parede, testemunhando a crueldade e o terror de Lei Lin. Os 2 poderosos magos de nível 3 morreram em suas mãos um por um e, pelo que parece, Lei Lin nem mesmo liberou todo o seu poder. Agora,
Ele estava até usando a vida dela para ameaçar seu mentor. Depois de ouvir o sussurro apressado de seu mentor, a Magus não aguentou mais e começou a soluçar alto. Mesmo assim, as partículas de energia abaixo de seus pés não pararam de brilhar, como se escapar daquela área fosse instintivo. Nas profundezas de seu subconsciente, ela não queria mais voltar a enfrentar o monstro horripilante. Isso não é muito ruim de uma sugestão. Parece que você se importa muito com ela. Lei Lin observou enquanto o Magus de nível 1 escapava, sem nenhuma intenção de persegui-lo. Ao contrário, ele se virou para Thoron que estava à sua frente, e uma expressão de escárnio apareceu em seu rosto. No entanto, receio que você terá que tentar ganhar tempo. Senão, ela não será capaz de fazer muito progresso, lunático. Monstro. Thoron amaldiçoou. A maioria dos Warlocks tinha problemas de controle da raiva, algo que só era exacerbado pela batalha. Comparados aos Magi, os Warlocks preferiam arruinar seus oponentes ou até mesmo desabafar seus desejos sobre eles. Thoron já havia testemunhado cenários semelhantes. Foi doloroso ver magos mortos e muitas magas mulheres submetidas a horríveis violações. Agora, ela pensava em Lei Lin da mesma forma que aqueles Warlocks malucos. Mesmo que eu tenha que colocar tudo em risco, vou pará-lo a todo custo. Thoron anunciou enquanto arrancava o colar de prata de seu pescoço com os olhos cheios de determinação. Excelente. Essa é a mentalidade. Naquele instante, Lei Lin se sentiu o grande vilão dos filmes de sua vida anterior. Selo da corrosão, negra. Liberar. Thoron realizou alguns gestos e, naquele instante, o colar de prata explodiu. Num piscar de olhos, as ondas de energia em seu corpo se fortaleceram significativamente. Gotas de sangue até começaram a escorrer de seus poros. As runas pretas detalhadas rastejaram instantaneamente por todo o corpo dela. Juntamente com a cicatriz em seu rosto, ela parecia ainda mais assustadora. Lei Lin podia sentir que ela já havia atingido o pico da fase hidro. Na verdade, parte de sua força espiritual já havia formado vestígios de cristais de repetidas tentativas de compressão. Uma vez completamente solidificado, Thoron atingiria a fase cristal. Claro, suas ações precipitadas a colocaram em grave perigo. No entanto, pouco antes de seu corpo desmoronar completamente, ela pisou no reino da fase de cristal. Este era definitivamente seu trunfo, algum tipo de feitiço misterioso que colocaria tudo em jogo. Estranhamente, Lei Lin não tentou parar as ações de Thoron. Em vez disso, permitiu que a aura em seu corpo subisse lentamente enquanto ele soltava uma gargalhada. Ótimo. Na verdade, com esse tipo de feitiço misterioso, você não vai me decepcionar. Desde o início, toda a razão pela qual Lei Lin adotou métodos tão abusivos foi para forçar Thoron a usar um feitiço que esgotaria sua vitalidade e permitiria que ela aumentasse temporariamente sua força. Embora ele tivesse aceitado isso como uma tarefa da organização, ele também pretendia experimentar seu feitiço de nível 3 recém-desenvolvido, Fatality Step. Mesmo que sua capacidade de romper a formação de feitiços defensivos falasse muito de sua formidável, ele finalmente não tinha os dados físicos para afirmar sua capacidade total. Especialmente no que diz respeito à sua capacidade de colidir com Cristal Paz e Magia, algo que gerou seu ressentimento. Ele havia descoberto que, com sua força, ele era o melhor dos melhores entre os Hidropaz e Magi, e mesmo um pico de Hidropaz e Magus como Thoron não poderia fazer nada com ele. Apenas um oponente da fase de cristal lhe causaria problemas. E o AI-chip carecia de dados especificamente sobre Cristal Paz e Magi. Dado o fato de que Lei Lin teria que lidar com magia daquele nível, ele precisava desesperadamente de um padrão para medir suas próprias capacidades. E agora, Thoron se tornou um padrão. Quando ele a sondou durante a batalha anterior, o AI-chip detectou que não apenas sua força havia se tornado fraca, ela até parecia estar ferida, algo que resultou em seu não desempenho em todo o seu potencial. E então Lei Lin tomou medidas tão drásticas para obrigar seu oponente, para incitar sua vontade de viver para lutar contra ele. E pelo que parece, ele alcançou seu objetivo. Originalmente um Magus Hidropaz de pico, Thoron de fato possuía a habilidade formidável de cristalizar parcialmente sua força espiritual usando este feitiço misterioso, mesmo que ela pagasse por isso com sua vida. Era raro experimentar uma luta contra um Cristal Paz e Magus. Afinal, os magos da fase de cristal que ele havia encontrado anteriormente eram em sua maioria mais velhos, e ele não podia lutar contra eles. Magos como Thoron,
que tinham uma probabilidade de perder o controle. Quando entraram à força na fase cristal, eram ainda mais escassos. Lei Lin ordenou imediatamente: Airship, registre esta batalha em detalhes. Pedidos recebidos. Varredura agendada, o Airship entoou. Uma tela azul pálida foi projetada à frente dos olhos de Lei Lin, e Thoron, que estava na tela, foi engolfado por forte radiação. Os mistérios da força espiritual da fase de cristal também foram lentamente sendo descobertos pelo Airship e apresentados a Lei Lin. Os loucos do clã Ouroboros nem deveriam existir neste mundo. Tendo avançado para a fase cristal, a força de Thoron agora estava muito longe do que era antes. Apenas a supressão da aura na atmosfera fez com que Lei Lin sentisse desconforto.